Hello, hello, hello! Está começando Batendo Cabelo com Rod Saulete, seu podcast sobre arte drag, comunidade LGBT, cultura pop e muito mais. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. Então vamos falar sobre a reunião da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race. Diferente do que eu esperava, que fosse ser uma reunião chata, sem muita coisa pra ser falada, e especialmente ainda por ser uma videoconferência e não uma reunião em que todas as drags estão presentes, eu achei que esse novo formato da reunião casou muito bem, até mesmo com essa temporada, que foi uma temporada tranquila, sem muitos babados. E eu acho que, no fim das contas, foi uma grande mudança pro formato e que deu um gás novo para as reuniões de Drag Race. E eu já posso falar de cara que essa é uma das reuniões que eu mais gostei nos últimos anos. Então, eu espero que nos próximos anos, quando Drag Race fizer outras reuniões das próximas temporadas, eles consigam manter essa mesma atmosfera de diversão e fraternidade que rolou nessa reunião da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race. Eu acho que o receio de todo mundo era que não desse muito certo, porque a gente já viu, né, algumas lives anteriores que a conexão e a imagem não ficavam tão boas, mas até que nesse episódio de reunião as imagens saíram muito boas, saíram em HD até. Teve pouquíssimos momentos assim que deu umas travadas, mas também deu aquela impressão de que cada uma, por segurança, acabou gravando também no HD para depois passar para produção, porque caso desse algum problema, eles teriam uma gravação à parte que pudessem colocar por cima para ficar melhor pro público entender, porque a gente mesmo quando grava podcast, como o Saulo não é daqui de São Paulo, ele é de Belo Horizonte, acontece de dar umas travadas no áudio e a gente acaba tendo que cortar, por exemplo, o meu áudio, porque eu não tenho um segundo gravador, mas é até bom essa questão de colocar assim uma segunda opção, caso aconteça essas interferências de conexão de internet ou afins, mas eu gostei bastante porque não foi assim aquele ar de só reunião, também lembrou um pouco daquilo que a gente comentou no podcast passado de Countdown to the Crown, mas ao invés de ter outras queens comentando, foram elas mesmas ali comentando, fizeram umas brincadeiras que também ficou muito legal, por ser gravado na própria casa delas, e funcionou muito bem. Também abriu a possibilidade de fazer novos programas ou algum outro tipo de episódio nesse mesmo formato, gravado assim, cada uma em sua casa, porque aquilo ali foi quase nível de produção mesmo em estúdio. Os rumores que saíram sobre essa reta final de Drag Race diziam que essa reunião e a grande final foi gravada utilizando o aplicativo Zoom, que é um aplicativo próprio para fazer videoconferência. E aí a própria empresa que é responsável pelo Zoom ajudou a produção de Drag Race a produzir esses episódios finais da temporada. Então eu imagino que, tendo esse contato direto com essa empresa, a Zoom, a produção conseguiu ter um controle maior sobre a qualidade dos vídeos, porque uma coisa sou eu e o Rod fazendo uma videoconferência pelo Zoom, pessoas anônimas fazendo uma videoconferência básica comum dentro de casa. Agora, pro nível de Drag Race, que exige aí uma equipe grande por trás para produzir uma qualidade de som e imagem boas, então ter a ajuda direta da empresa, eu acho que ajudou muito com que o resultado final fosse o que a gente viu. Um resultado muito bom, que fez valer a pena assistir, porque se a gente for pegar, por exemplo, um Big Brother Brasil 20, fica nítido ali que eles usaram um aplicativo qualquer para fazer videoconferência e a qualidade da imagem não ficou muito boa. E aí, quando a gente vai pra Drag Race, que tem um orçamento infinitamente menor que o da Globo, fica claro aí que houve um esforço muito grande da produção de manter uma reunião num nível de qualidade e excelência que a gente tá acostumado a ver em Drag Race. Então eu gostei muito do resultado final do vídeo e do áudio. E uma coisa que eu achei bem legal também nessa reunião foi o fato da gente poder ter a chance de ver um pouco do ambiente em que as drags vivem, porque a gente sempre vê elas ali na sala de trabalhos ou então no teatro quando chega nessa reta final, e agora a gente teve uma oportunidade assim única e rara de ver um elenco inteiro no seu, digamos assim, habitat natural, né, que são seus quartos, suas salas, e algumas drags ali até parece que são boas de vida, né, porque pelo menos tem um cômodo muito bem decorado, com os móveis que parecem ser caros, e a gente também teve um vislumbre raro aí de uma casa da RuPaul, porque eu pelo menos fiquei com a impressão de que ela tava na sala de uma de suas casas, e é uma sala, né, digamos assim, bem elegante e tal, então eu gostei bastante. E foi bem legal que eles usaram o tema de festa de pijamas pra essa reunião, e aí a maioria das drags estavam com looks temáticos pra isso, né? Uma noite na casa das amigas pra poder dormir juntas e ficar fofocando e comendo, e muita gente não entendeu por que a RuPaul não estava montada e estava com aquele
aquele look lá, né? Uma máscara azul e um moletom roxo. E muita gente achou que por a gente estar vivendo um isolamento social devido à quarentena, a RuPaul não pôde ter acesso à sua equipe de maquiagem. Mas eu acho que a pegada ali foi completamente diferente. Não foi nesse sentido, não. Porque toda vez que tem reunião, a RuPaul, ela vai desmontada mesmo. Ela vai de boy. Ela não vai montada em drag. E como o tema dessa reunião era festa de pijamas, então faz todo sentido a RuPaul tá com aquele look que ela usou ali. O moletom possivelmente era o seu pijama de dormir e aquela máscara no rosto devia ser uma máscara de sono, que deve ter algum fator aí pra saúde dela ou até mesmo uma questão estética. Mas no geral, assim, eu achei até icônico o look que a RuPaul usou. A RuPaul, ela é muito esperta, né? Ela é um mestre de marketing e com certeza esse look que ela escolheu pra usar ali, ela saberia que ia ter um grande impacto na audiência e entre os fãs do show. A primeira coisa que eu, assim, bati o olho e pensei que já era chroma key foi referente à casa mesmo da RuPaul. Porque eu achei, assim, muito bem organizada. Pra uma pessoa rica, né, uma casa assim vai ser o mínimo. Mas eu achei bem organizada e até passou a possibilidade de ser um chroma key. E referente do look dela também, que todo mundo acabou falando, por ela não fazer a própria maquiagem e tudo mais, ela acabou colocando aquela máscara no rosto. Mas eu achei até que ficou bom, porque a gente sabe tudo que a RuPaul faz em Drag Race ou fora de Drag Race, umas outras pessoas acabam levando também como referência e acabam fazendo fora do programa. Eu não me lembro onde foi que eu li, mas se eu não me engano a RuPaul, ela não gosta muito dessas pintinhas que ela tem no rosto. Ela falou que desde criança, desde quando eu tinha uns 10, 8 anos, isso apareceu. E pelo que a gente vê, quando ela tá indo em premiações, em qualquer outro tipo de lugar assim, andando mesmo arrumada, ela sempre passa maquiagem pra cobrir aquilo. Então, por ser um tema de festa do pijama e ela também não ter, assim, tanta disposição pra se maquiar, então meio que justifica um pouco dela usar essa máscara, porque ela tem um incômodo com isso, que ela acaba tendo no rosto. Mas, independente disso, eu não achei que funcionou muito bem. Eu achei que também que vai ficar um especial bem icônico por ter esse look dela. Com relação ao bate-papo com as drags, eu achei que foi um bate-papo muito leve e muito gostoso de assistir. Não teve nenhum drama grande assim que fizesse a gente ficar chocado com a reação das drags. Foi tudo muito bem conduzido e elas mostraram sim que são grandes profissionais que sabem separar a pressão do jogo, os problemas individuais que cada uma teve no decorrer ali da competição. Tanto que o drama que a gente achou que poderia mais render nessa reunião, que seria as tretas entre a Brita e a Aiden, acabou que não rendeu tanto assim. A Brita assumiu que ficou realmente se sentindo pressionada por vir de Nova York, as pessoas esperarem muito dela, e no jogo ela acabou não conseguindo entregar isso e via a Aiden, que ela considerava uma drag fraca, se saindo muito melhor que ela, e isso a deixou bastante incomodada. A Aiden, por sua vez, disse que percebeu como que a Brita estava incomodada com o seu próprio desempenho no jogo e acabou descontando suas frustrações nela, mas que pra ela isso é coisa do passado e não tem por que ficar rendendo. Então achei bem bacana essa postura delas de serem bem maduras quanto ao que mostraram no jogo, assumirem os erros e aceitarem as desculpas uma das outras. Pra mim, nesse sentido, foi uma reunião muito madura e muito leve de se acompanhar. Eu gostei bastante de ver as drags ali bem à vontade pra poderem expressarem o que sentiram, seja algo negativo ou positivo, e as outras responderem a isso de uma forma responsável, sem ficar alimentando dramas e especialmente dando munição pra esse fandom de Drag Race que a gente sabe como é muito tóxico e adora ficar destilando aí ódio e ataques contra as rainhas do show. Então, essa possibilidade mesmo que a gente tinha comentado, deles renderem uma treta ou fomentar uma treta, assim, entre a Brita e a Aiden, até que todos levaram de boa. Eu acho que, assim, a Aiden é uma pessoa realmente mega de boa, porque ela não tem, assim, aquela convivência de toda semana ter que ficar dentro da boate aturando, né, certos shades e coisas de outras drags que acabam não gostando dela. Então, eu acho que por ela ser uma drag de quarto, como ela menciona, faz ela ser, assim, uma pessoa bem mais madura de não querer ficar levando esse tipo de drama adiante. Então eu achei bem legal da parte dela lá realmente falar o que pensou, ser sincera, falou que ela já tinha reparado essa postura da Brita de não querer aceitar isso. Eu acho que as duas, assim, conseguiram aceitar mais de boa, porque a Brita também teve, nessa época dos episódios, no Twitter, ela acabou lidando com muito hate, ela também falou que ia dar um tempo, assim, do Twitter, das redes sociais, pra não ficar lendo muito dessas coisas. Querendo não, quando a gente lê um ataque em relação à nossa pessoa, a gente fica ruim, mesmo não querendo, mesmo você fazendo 1 milhão de coisas que te desliga daquilo, você vê um comentário desse, pode acabar com o seu dia. Então achei bem maduro da parte dela ter falado aquilo e também esperar que os fãs que ainda não assistiram o episódio, que vão assistir, por exemplo, agora, né, que vai entrar na Netflix aqui do Brasil, não seja aqueles babaca que fica, né, indo lá na rede social ou fica marcando a pessoa porque tá xingando a pessoa.
Achei bem maduro essa conversa entre elas. E só uma coisa assim que eu não entendi, mas foi relacionado mais ao povo do Twitter quererem que falassem da desclassificada. Tudo bem, pode ter passado uma possibilidade, né, deles terem falado que ela foi desclassificada por isso, por aquilo, mas como tá desde o primeiro episódio, essa mensagem de enchendo o saco, a Cherry Pie foi desclassificada, tá enchendo o saco a temporada inteira, eu acho que ninguém mais queria que mencionassem isso de novo. Tanto que da metade da temporada pro final, eles mudaram a mensagem do começo pro final do episódio, de tanto que o povo reclamou dessa mensagem. Então eu achei desnecessário também, achei assim, uma atitude bem mais correta da produção, porque se você mencionasse ela, mesmo por uma questão de ela foi desclassificada por isso, você está dando palco ainda pra aquela pessoa que não faz parte mais do programa. Tanto que até soltou o shade lá naquela musiquinha do programa, que éramos 13 competindo, mas na verdade eram só 12. Eu acharia bem desnecessário, porque foi assim um clima tão legal e tão gostoso. Em relação à desclassificada, eu acho que Drag Race não tem por que ficar insistindo muito nesse assunto. Quando ela cometeu os crimes de se passar por uma pessoa para conseguir material sexual de potenciais atores de teatro, ela fez isso bem antes de entrar em Drag Race. Ela nem usou o nome de Drag Race para fazer tais abusos sexuais. Então não tem por que o programa ficar falando sobre algo que ele não tem culpa. A responsabilidade que o show tem aí é no caso de dar publicidade para alguém que foi publicamente exposto como um predador sexual. Nesse sentido, o programa tentou cortar a Cherry Pie o máximo possível que fosse da temporada. Para reforçar isso, eles ainda colocaram em cada início de episódio uma mensagem falando que ela havia sido desclassificada e que não iria participar nem da grande final e nem da reunião de RuPaul's Drag Race. O que estava ao alcance do programa fazer, ele fez. Então não tinha por que chegar na reunião e ficar ainda insistindo nesse assunto, porque a Cherry Pie foi uma drag completamente descartada da temporada. Então não tinha por que explorar mais sobre ela. E em relação ao crime que a Cherry Pie cometeu, ela vai ter que responder isso na justiça caso as vítimas tenham processado ela. Então não tem por que a Drag Race ficar insistindo num assunto que já foi discutido aqui fora exaustivamente e que a gente mesmo não sabe os rumos que tá tomando, porque depois que ela foi exposta, ela sumiu das redes sociais e não se viu mais as vítimas falando sobre. Teve gente que disse que ia processar, e aí é uma situação em que essas vítimas da Cherry Pie vão ter que resolver na justiça. Drag Race fez a parte dele, que foi desclassificar e parar de dar palco pra ela. E essa temporada estaria 100% bom e gostoso se não fosse nessa parte da desclassificada. Mas eu gostei bastante. E tanto que eu até achei melhor que muitas outras reuniões que tiveram. Querendo ou não, quando você tá ali naquele estúdio junto com uma equipe, a equipe é óbvio que vai querer dar a ideia de tipo, discute mais sobre esse assunto. E fala mais desse outro assunto. E ali na webcam não tem meio que como elas, por exemplo, fingirem uma reação. Tanto que teve vários momentos que enquanto a RuPaul tava falando, ou uma outra drag estava falando, algumas até faziam assim umas caras, começava a arrumar, não fazia aquela cara de 100% estar entusiasmada. Tanto que até outras pessoas já comentaram isso durante o programa no Twitter. Então eu achei bem legal assim. Eu acho que se fosse uma gravação desse estilo assim de reunião, ou se não o especial antes da coroação, funcionaria muito bem. A única coisa que eu senti falta mesmo é deles terem trazido outras drags e não só colocado a Vendi ali pra gente aceitar ela ali. Em relação às rainhas gravando a reunião, eu achei que elas estavam muito à vontade e isso fez com que essa reunião fosse bem diferente das anteriores. Porque mesmo que elas não estejam na sala de trabalhos com aquela equipe inteira por trás das câmeras pressionando e exigindo que elas falassem assuntos específicos, até mesmo no teatro, parte dessa equipe se mantém presente e tá ali nos bastidores provocando as drags para falarem sobre temas e assuntos específicos que causem aí drama ou algum outro tipo de comportamento na audiência do programa. Então elas estando em suas casas, bem à vontade, sem aqueles produtores chatos martelando algum assunto na cabeça delas, deu pra ver como elas estavam confortáveis em seu ambiente natural e isso acabou refletindo no que elas mostraram no programa. Eu gostei bastante e eu espero mesmo que daqui em diante eles consigam reproduzir essa atmosfera mais à vontade para as drags gravarem a reunião, porque no fim das contas a reunião é esse momento mesmo das drags fazerem um balanço do que foi a temporada e de como elas estão vivendo agora, como elas estão mais à vontade com a sua arte, como que o programa ajudou elas a evoluírem a forma com que elas se portam diante do mundo e como que elas veem o próprio trabalho. Eu acho que daqui em diante, se eles quiserem sempre fazer uma festa de pijamas, cada uma na sua casa gravando a reunião, eu vou achar super válido, porque foi uma experiência gostosa. Eu acho que a gente ficou tão mal acostumado com as primeiras temporadas de Drag Race, que as reuniões eram cheias de barracos, uma drag apontando o dedo na cara da outra, chamando ela de falsa, de mesquinha, de imprestável. Então
Então acho que isso deixou nossa visão muito nublada com o que é uma reunião boa. Essa reunião da Season 12 provou pra gente que uma reunião boa não é só uma reunião que tem muito barraco, com muito quebra-pau e as drags se acusando e querendo basicamente avançar na outra e partir pra agressão física. Uma reunião também que as drags estão felizes, comentando suas conquistas e distribuindo vários shades divertidos entre si, é uma reunião também tão boa quanto as outras e que vale muito a pena se fazer presente em RuPaul's Drag Race. Porque vivendo nessa era de tanto ódio entre os fãs, que vivem se atacando nas redes sociais e especialmente tornando a vida das drags um inferno, é importante que essa mensagem que a RuPaul sempre fala no fim do programa, de que se você não se ama, como vai amar alguém, e ela pediu, né, pra gente gritar amor, eu espero que isso reflita de fato no fandom de Drag Race e a gente passe a celebrar mais a arte drag em vez de ficar remoendo essas picuinhas desnecessárias que sempre rolam tanto entre os fãs quanto dos fãs pras drags. É, claro, a gente também não vai falar assim que não gosta de uma briga, né? Mas desde que seja aquela briga que é ali no programa e acaba se resolvendo no programa. Se eles mudassem esse formato agora, depois da quarentena, né? Pra próxima temporada, fazerem cada uma na sua casa, gravando desse jeito, a única coisa que eu gostaria deles colocarem um pouco mais das outras queens que já passaram no programa mesmo, como comentando alguns momentos, falando de certas drags e tudo. E nesse, assim, de aparição que teve, acho que só mesmo a artista lá, que a personagem, né, que a Jackie Cox fez no Snatch Game. Acho que foi assim a única coisa de diferente que apareceu ali pra mandar um oi, pra falar que foi muito bem vista, foi bem legal. Acho que podiam ter, né, tentado colocar outras personalidades ali, ou até mesmo, provavelmente, como é protegido por direitos autorais da RuPaul que a Gigi fez, acho que também até ficaria assim, meio que engraçado, legal eles terem conseguido uma mensagem dela, né. Mas fora isso, ficou bem bacana. Uma outra coisa em relação a shade que não pode faltar no programa foi o shade da Brita, que realmente foi assim, uma das primeiras vezes que a Brita me fez dar risada foi que ela ficou sendo tão chata com a Aiden, porque ela tava preparando a Aiden pro que a Patricia Queen lá ia falar com ela fora do programa. E foi aquele rolo todo que aconteceu, que ela falou que nunca conheceu essa menina, que ela nunca seria tão ruim assim. E eu gostei bastante desse shade. E pelo visto, assim, deu a entender que a Aiden também não ligou muito, porque ela já tá acostumada já também com essas coisas. Então eu gostei bastante disso. Pra gente que reclamou muito durante a temporada que o desafio da biblioteca foi cortado, parece que a produção ouviu nossas reclamações e colocou nessa reunião o desafio da biblioteca. E aí quando a RuPaul falou, né, que a biblioteca está oficialmente aberta, nossa, eu fiquei feliz demais, porque finalmente a gente ia ter o desafio que a gente tanto queria e com todas as drags envolvidas, o que é melhor ainda. E nessa hora deu pra ver que a Brita realmente é boa, ela até tem um dom aí pra comédia, só que ela não soube explorar isso dentro da pressão da competição. E os shades que ela mandou, assim, foram sensacionais. Primeiro teve esse aí pra Aiden, que ela pediu desculpa por tê-la tratado mal, mas que apenas foi uma forma dela preparar a Aiden pra forma com que a Patricia Queen iria tratá-la após ver a sua interpretação no Snatch Game. E depois ainda o shade que ela mandou pra Dália, dizendo que a Dália conseguiu ficar em 13º lugar numa competição que só tinha 12 drags. Eu achei assim, genial. E no geral foi um desafio da biblioteca muito bom. Mas se eu fosse eleger a campeã do desafio da biblioteca nessa reunião, com certeza iria pra RuPaul, porque pra mim os melhores shades desse episódio foram dela. Ela simplesmente arrasou com a cara de várias drags ali, conforme ela ia conversando com elas. Primeiro foi ela zoando com a própria Aiden Zane, quando ela disse: Aiden Zane, você disse que tem múltiplas personalidades, por que só usar uma peruca? Eu achei assim genial. E depois também teve ela gongando a Jem, quando ela comentou com a Jem que a Jem ficou muito arrasada, chorou demais depois de um sachê away, sendo que nem era o sachê away dela. Isso foi referência a Jem ter ficado arrasada quando a Brita foi eliminada. E eu achei também que a RuPaul tava bem à vontade nessa reunião, não querendo ficar alimentando muitas tretas entre as drags e deixando com que as rainhas se soltassem à vontade. E pra mim ficou assim bem claro que o coração da temporada de fato é a Hidden Closet, que se soltou bastante, foi bem divertida, bem engraçada, e dava pra ver assim que no geral as drags estavam todas ali empolgadas em se ouvirem. Parece que elas formaram mesmo uma aliança muito forte entre si, uma amizade boa, e que elas estavam felizes por compartilhar aquele momento em que todos estavam presentes numa mesma reunião, numa mesma videoconferência, podendo conversar e estar juntas. Porque eu acho que tirando esse momento em que elas fazem a turnê de divulgação da temporada, elas não conseguem estar juntas o tempo todo da mesma forma que elas ficaram durante as gravações dos episódios. Eu acho que esses momentos, pra elas, são um verdadeiro tesouro, delas poderem dividir o mesmo espaço e trocar uma ideia, ficar juntas, poderem explorar mais essa amizade que elas construíram graças à competição.
Eu acho que a única drag, assim, que eu acompanhei, pelo menos, que chamava outras queens pra baterem um papo no Instagram, foi a Nick Doll, que eu vi bastante Nick Doll com a Hidden Closet. Elas sempre entravam ali num bate-papo, falavam um pouco sobre maquiagem, sobre o que tava acontecendo. Tanto que até depois saiu um meme, que é até comparado com o meme daqui, com a Lorelai e a Bianca Della Fence, que ela derruba a maquiagem e a Bianca fala que quebrou horrores. A única drag mesmo que eu acompanhei, que teve uma conversa ou outra pela internet, assim, com os fãs, foi ela. Mas eu também vi bastante da Jada, que ela também acabou conversando não só com algumas queens, mas também por fora ali, sempre abrindo live pra conversar com alguém. Aí uma outra drag chamava ela pra conversar junto. Mas o que o Saulo falou é bem verdade mesmo. Acho que tirando esses momentos de turnê, que elas realmente têm que fazer a turnê, divulgar ali o trabalho dela, o programa e a temporada, elas não têm tanto tempo assim. Mesmo uma morando do lado da outra, principalmente na quarentena, não vai ter como se ver sempre, ou a agenda pra bater um papo online não vai acabar batendo com a outra, porque pelo que a gente tem visto, elas também estão fazendo gravações pra passar em outros especiais de lives que acabam tendo. A Gigi já teve 2 participações na Work the World e provavelmente vai ter uma terceira agora, que é pra ajudar as queens locais. Então acho que assim, a quarentena, por mais que tenha sido bom em alguns aspectos de logística, também acabou ferrando mais um pouco desse outro lado, porque quem trabalha com o público precisa ir ao público pra divulgar mais da arte. Só que agora a gente tem que pensar em novas maneiras de divulgar essa arte online. E falando dessas novas maneiras de divulgar a arte online, uma queen que já foi de uma outra temporada que eu queria mencionar agora é a Sasha Velour, que ela foi a ganhadora da 9ª temporada. Antes dela ser drag queen, ela era designer gráfico. Então, ela tá usando bastante essa plataforma de design junto com a internet para divulgar, assim, esse trabalho dela e fazer um outro tipo de arte drag. Que eu não sei se todo mundo acompanhou, mas recentemente ela fez uma maquiagem no Photoshop e ela usou um projetor para projetar essa maquiagem no rosto dela. Eu achei isso daí bem bacana, porque ela tecnicamente não precisaria, assim, se maquiar para ficar fazendo um show drag. Tanto que a gente vê muito no Instagram esses filtros que o povo acaba criando, o filtro de drag, filtros de memes que acabam aparecendo. Então eu tô achando assim bem interessante esses formatos que a Sasha Velour, por exemplo, tá trazendo, e também tem outros artistas que acabam trazendo esse tipo de formato para atrair mais o público. Então acho que assim, se para uma final for possível eles fazerem um lip sync que valha tudo em relação à tecnologia e elas conseguirem fazer um trabalho mais ou menos desse jeito, usando bastante arte digital, acho que funciona também muito bem, porque eu acho que o trabalho como performer ali na noite é bem válido, porque você vai usar muito do seu esforço, mas também um trabalho como artista, não só você, mas você tendo ajuda de um outro artista, você acaba divulgando mais o trabalho dele junto com o seu, e funciona muito bem para os dois lados. Esse modo de pensar agora, nessa quarentena, de usar arte digital, todo tipo de arte junto pra internet, funciona muito bem. Eu não sei se você viu, Saulo, mas eu gostei bastante desse trabalho que ela acabou fazendo. Eu vi e achei bem legal o que a Sasha Velour fez, mas eu fico pensando muito até que ponto isso é aplicável na grande final de RuPaul's Drag Race. Até então a gente tinha aí uma final feita num teatro com o público assistindo. E aí, por mais inovadora que a drag fosse, ela também tinha as limitações do que ela poderia fazer, que estaria relacionado, por exemplo, às revelações de figurino. Então, quando a gente vai para uma realidade de quarentena, que cada uma tem que estar na sua casa, e aí vai ter que inovar nisso, eu fico pensando se a produção impôs regras do tipo, você pode fazer até tal coisa, mas além disso não pode, porque isso poderia ser considerado algo injusto. Sei lá, a Sasha Velour, quando ela faz esse tipo de arte drag, ela tem à sua disposição ali todo um equipamento, todo um maquinário que atenda os seus desejos. Então ela vai fazer aí uma reprodução em seu rosto, então ela precisa de um projetor pra isso. Agora, se a gente for pensar numa final de Drag Race, talvez seja injusto uma drag utilizar de outros meios, sei lá, vai usar um laser, vai usar um projetor também, porque e se as três não tiverem o mesmo equipamento ou tiver alguma limitação que impede com que elas usem os mesmos equipamentos, sabe? Então acho que nesse sentido poderia até ser injusto uma final de Drag Race, dependendo dos recursos que uma drag vai usar. Não porque a drag não possa usar sua criatividade pra isso, mas eu acho que é preciso impor alguns limites pra ser uma competição justa. Porque senão a drag que tiver mais grana vai fazer uma coisa super mirabolante, vai contratar aí, sei lá, um estúdio de efeitos especiais, vai inventar um novo tipo de holograma
cama pra poder fazer uma apresentação surreal, saca? Então acho que é preciso sim, nesse momento, ter uma certa moderação e limite, porque uma coisa é a drag, depois que saiu de Drag Race, vai fazer seu show na noite. Então, no show na noite, ela faz o que ela bem entender, porque aí ela tem total liberdade, dependendo do lugar que ela tá se apresentando. Mas agora em Drag Race, que tem as suas limitações, e tecnicamente é pra ser uma competição em que as drags estão batalhando em pé de igualdade, eu não sei até que ponto essa criatividade pode ser usada pelas rainhas. Não eu tô falando que elas têm que ser limitadas, não, mas eu acho que elas têm que usar a criatividade dentro de um escopo aí de possibilidades. Seria injusto, né? Por exemplo, sei lá, a Jade, então, ela consegue fazer sua final num palco gigante de alguma escola que ela tem contato. E aí a Crystal não tem contatos bons e vai acabar fazendo a apresentação no quarto da casa dela, entende? Tipo assim, fica uma situação de discrepância muito grande. E como é que você vai avaliar as duas em pé de igualdade, sendo que uma acabou conquistando mais recursos por ter mais recursos à mão? Mas enfim, a gente vai ter que assistir aí a grande final pra saber como que vai ser mesmo essas batalhas finais, porque a RuPaul anunciou que vão ser 5 lip syncs. Então muita gente tá quebrando a cabeça como é que vai ser esse formato de 5 lip syncs e a gente só vai descobrir quando rolar mesmo. Tô bem confiante da final também ser muito boa, depois de ter visto esse episódio de reunião, porque o formato ficou bem legal. A única coisa, assim, curiosa mesmo é não sei se elas vão poder passar uma performance gravado, como foi na live da Work the World, ou senão elas vão ter que fazer mesmo uma coisa ali ao vivo, naquele momento. Mas eu acho que vai funcionar também muito bem. Eu tô bem intrigado, assim, pela questão de ser um programa de 1 hora. Então eles vão ter que arranjar ainda um pouco mais de assunto. Com certeza eles vão fazer aquelas entrevistas meio que de contando como que foi no início da carreira das 3 finalistas. E eu espero também ver a Michelle Visage e os outros jurados, o Ross e o Carson. Mas eu tô intrigado mais por causa disso, desse tempo de 1 hora que eles vão ter que fazer. Como a RuPaul falou que vão ser 5 lip syncs, eu tô intrigado pra ver como que vai ser. Se eles vão colocar aquela coisa gravada, como que foi na Work the World, que passaram alguns lip syncs gravados das queens, ou senão elas vão ter que fazer ali ao vivo, na raça, naquele momento. E se realmente for ao vivo, eu quero ver como que eles vão colocar ali na tela, né? Porque vai ter que dividir a tela entre 2 ou 3 queens fazendo o mesmo lip sync ali naquela hora. Tecnicamente é um trabalho muito maior pro editor agora, mas eu tô intrigado pra ver essa questão desses lip syncs funcionarem na webcam. Eu vi um meme muito engraçado sobre a final de Drag Race, depois que foi revelado que seria tudo gravado virtualmente, cada rainha em sua casa, que era uma imagem dividida em várias telas, e aí tinha a RuPaul e as 3 finalistas, e além disso, mais 4 telas do Mario Kart. E aí disse que é assim que seria a final da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race. Eu achei genial, porque Drag Race, se a gente for fazer essas traduções que a gente adora zoar, seria tipo Corrida das Loucas, né? Então, de certa forma, Mario Kart é uma corrida, então já é bem válido essa brincadeira. E aí ainda tem um videogame aí pras drags disputarem quem vai vencer. Mas eu acho que só assistindo mesmo pra descobrir. Agora, em relação à reunião ainda, eu só gostaria de pontuar 3 momentos que eu achei bem legal, que é bem característico em Drag Race, que é das drags falando das suas relações familiares e de como que o show ajudou a estreitar esses laços aí entre as rainhas e suas famílias. Primeiro teve a Rock'em Sakura, que disse que a mãe dela assistiu o show e viu como que ela machucou o filho conforme o filho ia crescendo, por conta de ter colocado suas frustrações em cima dele e dizendo que ela era uma dependente química por conta do filho. E aí ela, depois de ver o programa, começou a tentar se redimir nessa criação tensa e pesada que ela deu pra Rock'em Sakura. Depois a gente também viu a Jackie Cox comentando que a relação com a sua mãe melhorou demais, e ainda a RuPaul leu uma carta que a mãe da Jackie Cox escreveu, dizendo o quanto que ela sentia orgulho do filho, que amava ele muito e que torcia pra que ele tivesse muito sucesso nessa carreira drag. E por fim a gente viu Riddle Von Du contando que ela teve aquele colapso nervoso no palco, começando a duvidar de si, porque essa foi uma das coisas muito recorrentes em sua vida. Veio muitas pessoas duvidando da sua capacidade, e aí isso fez com que ela também passasse a acreditar nessas críticas negativas dos outros, fazendo ela entrar numa vibe muito negativa e cobrando muito de si, achando que nunca seria uma artista boa o suficiente pra estar aí no mundo. E por fim ela disse que, vendo o seu desempenho no show,
ela percebeu que é uma grande drag e que ela representa muito por estar ali, por ser uma drag gorda, mostrando que drags gordas podem dançar, podem cantar, podem atuar, podem vestir looks maravilhosos e que ser gordo não é empecilho pra nada. Então achei assim que esses momentos, tanto da Widow Von Du reconhecendo que é uma grande artista, da Jack Cox e da Rock'em Sakura felizes com suas mães, aceitando elas como elas são, pra mim assim, foi sensacional e foi um desses momentos bem importantes de Drag Race, de sempre nos lembrar que nunca é tarde pra estar bem consigo mesmo e com as pessoas que estão na nossa vida, sejam amigos, familiares, conhecidos. Enfim, foi um momento assim bem legal dessa reunião. Esses momentos que tiveram, né, dos familiares reconhecendo o trabalho das queens, também gostei que eles não ficaram igual, né, algumas temporadas que eles ficavam forçando bastante esse tema. É bom ressaltar um pouco, mas também não ficarem forçando igual faziam antes. Mas eu achei bem legal também, tanto a Rock quanto a Jack terem recebido essa mensagem das mães e ainda mais comentarem lá no programa que eles sempre fazem isso, porque dá pra ver que hoje em dia tá muito mais fácil do que antigamente era de se assumir, porque antigamente você chegava assim num pai, numa mãe e o pai ou a mãe acabava batendo em você e expulsando de casa. Não que seja muito diferente hoje em dia, ainda há casos assim, conforme vai passando esses programas na TV, e ainda mais lá nos Estados Unidos, que é como se fosse uma TV aberta, né, praticamente, a VH1, então acaba mudando esse pensamento dos pais, dos tios, dos avós, que acabam assistindo junto com os filhos, enfim. Então eu achei bem legal, assim, passar esse tipo de mensagem, ver que também, por mais que a mãe da Jack seja de um país, assim, que acaba sendo um país bem extremista em relação aos LGBTs, então mostra que, assim, as pessoas mudam, as pessoas acabam aceitando mais. Pode ser que ela não aceite, assim, 100% de abraçar tudo, mas ela não vai ter aquele estranhamento, porque tanto que a Jack, ela menciona que foi um assunto bem difícil de abordar ali, mesmo ela tocando, falando que era drag queen, ainda foi bem difícil. Mas já mostrou que a relação mudou. Não é aquela relação de deixar o filho de lado do que por uma bobeira. Isso, assim, pra mim, pelo menos, é muita bobeira você deixar de falar com um filho ou uma filha só porque ela é LGBT. Como a RuPaul adora enfatizar, né? Drag Race reunindo famílias. Então acho que o saldo final dessa reunião foi muito positivo e preparou aí um bom caminho para que a gente esteja mais leve e mais empolgado para acompanhar a grande final. Então, né, que vem a grande final. E então chegamos finalmente na grande final de RuPaul's Drag Race, 12ª temporada. Eu confesso que depois de assistir a reunião, eu fiquei um pouco mais empolgado para essa final. E o resultado final que eles mostraram eu achei muito bem executado. Dentro das limitações que essa pandemia colocou nas produções de entretenimento mundo afora, eu acho que a produção de RuPaul's Drag Race conseguiu entregar um programa muito bem estruturado e bem feito para essa grande final. Então acho que foi bom, especialmente pela forma com que eles colocaram o desafio para as rainhas do top 3 fazerem os últimos lip syncs. Mesmo que não tenha rolado um confronto de verdade entre elas, eu acho que no fim das contas elas conseguiram mostrar um bom trabalho dentro das limitações que cada uma teve aí para poder gravar as suas performances finais. Fora que essa própria final teve vários momentos especiais que eu acho que fazem parte aí da história de Drag Race. Eles sempre trazerem algum assunto do momento para poderem discutir ali. Então, no geral, eu acho que foi uma final positiva. Eu gostei bastante. Para muitos que estavam se questionando se essa final seria tão organizada e tão bem feita quanto uma final gravada num teatro para várias pessoas, para mim essa final assim foi perfeita. Acho que até pra gente desacostumar um pouco desse cenário que Drag Race colocou desde a 4ª temporada, de sempre gravar uma final num teatro, que com certeza assim é bem cansativo, tanto pra produção que tá lá, quanto para as pessoas que vão assistir, porque demora praticamente um dia inteiro. Mas eu gostei bastante do resultado final, achei que ficou bem elaborado, bem legal, e a forma que eles conseguiram separar o mérito de decisão de cada lip sync, dando um tempo de lip sync para cada uma, funcionou muito bem. E também deu aquele ar daquelas recapitulações que a gente comentou sobre Countdown to the Crown. Foi mais focado assim no top 3, que também acaba tendo lá no palco principal, mas só que eu acho que no palco principal que eu menciono do teatro, tira muito foco por conta daquelas perguntas dos fãs, que muitas vezes acabam passando muita reação ou muita pergunta dos fãs e não tem esse tempo de tela assim que a gente gostaria de ver, como a gente viu agora nessa final, que foi tudo gravado, cada uma na casa. Eu achei assim muito boa, muito perfeita essa gravação final.
e mostra a preocupação do programa em entregar um show divertido pro seu público ver. Afinal de contas, a gente tá acostumado com uma excelência nos vídeos em que eles produzem, desde que eles começaram a gravar tudo em HD. Por mais que a gente veja episódios arrastados ou injustos, pelo menos a qualidade da imagem ele sempre mantém, e acho que esse foi um dos focos dele. Fazer um bom programa com uma qualidade dentro da média do que eles fazem. Eu gostei muito disso, e a RuPaul, até quando o episódio começa, ela elogia a sua equipe, falando o tanto que eles correram e trabalharam pra poder entregar uma boa temporada. E isso fica muito evidente quando a gente olha assim o tanto que eles conseguiram cortar da edição final a Cherry Pie, que havia sido desclassificada. Então, nesse sentido, deu pra ver que mesmo cada um no seu canto, a produção de RuPaul's Drag Race tentou aí manter a série sempre com boa qualidade. E aí, se gostou ou não dos rumos do episódio, vai de cada um. Mas pelo menos nos quesitos técnicos, o programa conseguiu manter aí a sua excelência que a gente ficou acostumado no decorrer dos anos. E foi legal também porque, sem essa agitação toda de drags chegando no tapete vermelho, público vibrando no teatro, deu pra eles focarem realmente nas rainhas. E aí eu já gostei bastante do início, quando mostra cada drag na sua casa usando seu look final. E nesse sentido deu pra ver que elas também estavam empolgadas com essa final e não deixaram que o isolamento social as impedissem de parecerem bonitas na TV, porque essa, querendo ou não, é a última oportunidade que elas têm de fato de aparecer pro grande público de RuPaul's Drag Race. Depois que a temporada acaba, cada um vai pro seu canto, e ano seguinte uma temporada nova com novas drags. Então achei bem bacana o empenho que as rainhas eliminadas colocaram em seus looks. E aí, também chegando no top 3, a gente teve as rainhas usando os looks maravilhosos. Se eu for olhar nessa primeira parte, os looks que eu mais gostei das eliminadas foram o da Adam Zane. Ela ali finalmente mostrou a que veio, porque eu achei vários looks da Adam Zane durante a temporada bem fracos, e aí nessa final ela mostrou que realmente, se ela quiser, ela se veste muito bem. E teve a Widow Von'Du, muito literal, com a sua roupa de viúva negra, e também a gente viu aí a Jen, maravilhosa como a versão feminina do Edward Mãos de Tesouro, eu achei bem legal. E a Brita também, eu acho que a Brita, mesmo com a sua silhueta de sempre, desfilou um look muito, muito bonito. E o top 3, assim, irretocável, e pra mim o grande destaque foi a Jada, virando uma constelação em pessoa, e a Crystal, sempre genial, usando um look de pinhata. Eu achei, assim, maravilhoso o look dela. Era como se eu estivesse vendo um desenho na Cartoon Network. Eu gostei também que, assim, no começo, cada uma gravou uma coisa, assim, bem caseira, mas também que ficou bem trabalhado no final. Os visuais que eu mais gostei do top 3 disparado foi a Crystal, por ela fazer uma coisa, assim, totalmente diferente, que eu acho que muitas das queens que já passaram no programa jamais pensariam em fazer um visual, assim, tão fora da caixa. O da Jada eu também gostei bastante, porque ela não fez aquela coisa que muitas pessoas acabariam esperando dela, que é sempre colocar aqueles vestidos de gala, bem bonito, bem trabalhado. Ela não, ela realmente foi, igual o Saulo falou, uma constelação própria. E eu também fiquei muito impressionado com o visual da Aiden, que ela até falou nas redes sociais que ela queria causar um impacto, assim, para as pessoas pararem de falar que ela não tem looks muito bonitos ou muito bem trabalhados como queriam ver na temporada. Então ela, assim, impressionou bastante gente com esse visual final, mas por ela ser aquela drag de quarto, como ela fala, bedroom drag. E o outro visual também que eu acabei gostando foi da Jen, que também foi totalmente diferente. Eu acho que muitas das queens agora que acabaram vendo o que a Crystal fez no programa vai tomar, assim, um pouco mais de coragem pra vir com esses visuais diferentes. Acho que o da Jen, assim, também foi um dos visuais mais diferentes, assim, que também passou, porque a gente não estava acostumado de vê-la com um visual, assim, tão excêntrico durante essa temporada. E ela vir na final com esse visual, eu também curti bastante. O da Widow eu curti também um pouco do visual, mas eu acho que por conta do tecido ter muito reflexo, muita coisa assim, acabou tirando um pouco desse encanto. Eu acho que se o reflexo tivesse sido nas patas da aranha, funcionaria melhor. Mas por mais que seja um visual, assim, bem literal, pelo nome dela ser Widow, que é uma referência à aranha viúva negra, eu também gostei bastante, porque foi um outro tipo de visual diferente. Pode até ser simples para alguns. Eu curti e funcionou para mim, pelo menos. Agora, quanto aos looks que eu não curti, que eu achei realmente feio, foi, por exemplo, o da Rock'em Sakura. Eu achei as cores lindas, realmente, são cores, assim, maravilhosas. Só que o look em si eu achei muito zoado, muito bagunçado, não curti mesmo. Não entendi o que ela queria passar ali. Ok, que ela tem essa pegada anime, nerd. Me pareceu que tinha ali umas referências às cartas Magic, que é estilo aquele desenho do Yu-Gi-Oh! Mas não gostei do look, achei mal executado, sei lá, não conseguiu me transportar
transportar pra história que ela tava querendo passar ali. E o look da Nick Doll, nossa, eu achei assim, next. Eu acho que ela é uma drag bonita, mas ela vem com os looks tão gritando, eu quero ser fashion, eu quero ser fashionista, eu quero ser uma look queen, que eu acho que acaba não entregando isso. Então, em vez de ficar uma coisa legal, fica uma coisa bem assim, você vê isso em qualquer canto, numa drag magra, branca, que acha que é uma modelo, saca? Então, assim, não curti muito da Nick Doll, não. Fora que a peruca que ela usou me lembrou o vilão do primeiro filme do Shrek, aquele cara que queria ficar com a Fiona. Enfim, esses dois foram os que eu menos curti. E a Hidden Closet eu acho que merece aí uma menção honrosa, porque ela tava muito linda e com um vestido que valorizava muito bem o corpo dela, então eu gostei bastante. Porque no caso da Hidden Closet eu vejo mais como uma questão de evolução do que a gente viu dela dentro de Drag Race. Começou com uma maquiagem fraca, aí chegou agora na final com um look simples, mas muito elegante, bonito, que casou muito bem com ela. Eu acho que esse visual da Nick Doll é unanimidade, que ninguém, assim, curtiu, não entendeu tanto a proposta. Pode até, sei lá, parecer alguma menção realmente às drags lá da França, mas eu acho que até as drags de lá não se vestiriam tão assim pra querer passar esse visual fashionista. O look da Rock, eu gostei de como ela fez, mas realmente, assim, parecia um pouco bagunçado, mas eu gostei porque acabou sendo a cara dela. E em questão da Hyde, foi o que o Saulo falou mesmo, foi uma evolução que a gente viu no programa, até fora no programa. E uma outra coisa, assim, que me chamou muita atenção, eu não sei se foi ela que fez a edição ou se foi os produtores, mas se foi os produtores, eles souberam usar muito bem, ou se ela deu a ideia, ela deu uma ideia muito ótima, que foi intercalar as posições dela no mesmo quadro da câmera. Tipo, ela tá sentada e deitada ao mesmo tempo. Eu achei, assim, que essa parte da apresentação dela ficou muito bacana, muito legal, por mais que ela more, né, naquele interior, no cu do mundo que eles falam lá, funcionou muito bem, e o vestido dela também tava, assim, muito bonito. Eu nem preciso mencionar muito da Gigi, porque a Gigi, nessa questão de visuais, assim, ela sempre tem aquela excelência, tipo, parece que tudo que ela usa ali é 100% perfeito, mas pro programa que a gente vinha comentando, era muita coisa similar, mas tirando esse fato de mencionar, assim, a evolução no programa, eu acho que o visual dela também, assim, foi um visual muito bonito, muito excelente, muito bem executado, tanto por ela e a mãe dela também serem, assim, costureiras, e os demais visuais, assim, eu achei bem bacana, mas muito a cara de cada uma, sabe? Eu esperava já o visual da Brita ser daquele jeito, mas eu também gostei muito da Dália também usar um visual fazendo aquela menção do brócolis que ela apareceu a temporada inteira, um visual verde, e também foi bacana ela trazer as outras duas irmãs drag dela, da casa Aja. Eu curti bastante, assim, de ver, pelo menos nessa entrada, assim, tem bastante easter egg pra quem acompanha as queens no Instagram, no Twitter, enfim, foi bem divertido. E eu acho que essa final, além de ter consagrado o top 3, que foi excepcional do início ao fim da competição, consagrou a nossa maravilhosa Hidden Closet. Eu acho que um dos melhores momentos dessa final foi o sketch de comédia que ela fez, falando de como tem sido a vida durante essa quarentena e com o isolamento social. A Heidi ensinando as pessoas a lavarem as mãos, para se manterem, né, sempre higienizadas, e depois sobre o distanciamento social, de conversar com os vizinhos de longe, de não ficar próximo das pessoas, pra ninguém ser risco pra ninguém. Eu achei assim muito divertido. E a Heidi, nesse momento, mostrou que ela tem um potencial imenso de lançar uma série própria e conquistar aí o mundo, porque, nossa, pra mim, ela foi uma das grandes revelações que a gente teve nessa 12ª temporada, e a final serviu também pra consagrar esse momento dela ser uma drag comediante muito divertida e que consegue fazer graça com muito pouco. Quando a gente comentou lá do episódio em que a Whoopi Goldberg participou, e aí as drags tiveram que fazer um show de humor, a Hidden Closet, ela acabou pecando porque ela não foi ela, naturalmente. Ela quis interpretar vários personagens e aí acabou fazendo um show de humor sem humor. Agora, nesse momento que ela estava em casa, ela possivelmente foi a própria roteirista, então ela fez a coisa ali bem por conta própria e deixando mais o seu humor e carisma transparecer sozinho. Nossa, ela reinou absoluta. Então a World of Wonder, que adora lançar webséries com as drags do show, podia dar uma oportunidade pra Heidi também lançar sua própria série, mas que desse total liberdade criativa pra Heidi, porque quando a Heidi tá no comando do que ela quer fazer, ela entrega pra gente aí materiais de comédia maravilhosos. Eu tô torcendo muito aí pra que a nossa Miss Simpatia realmente desbrave o mundo do humor e consiga grandes oportunidades, porque na boa, ela merece estar em todo canto, seja no World of Wonder Plus, seja na Netflix, na VH1, não importa onde. Eu acho que a Heidi tem um futuro imenso aí pra poder fazer a gente acompanhar a sua arte drag.
O maior destaque dessa temporada, questão cômica pra fazer outros programas à parte pra World of Wonder, é realmente a Heidi. Tanto que nesse, ela fez uma sketch assim, muito engraçada. Deu pra reparar que essa sketch foi assim, uma ideia que a produção lançou pra ela, mas ela teve total liberdade de produzir do jeito que ela queria, como ela queria. Claro que deve ter alguma instrução da produção por Skype, por trás das câmeras ali, mas deu pra ver que foi realmente a essência dela e o humor que ela usa pra fazer as coisas. Então, acho que seria assim um pouco de burrice eles não quererem aproveitar esse potencial que ela tem pra fazer esses programas, ainda mais agora na quarentena. Eles estão produzindo bastante conteúdo pro streaming deles, que é o WOW Plus. Eu acho que a adição dela, assim, nesse cronograma também do streaming quebra um pouco do que eles vêm passando, que é sempre as mesmas queens, ou então é sempre aqueles mesmos programas que já são repetitivos, mas que o público acaba gostando. Acho que assim, a primeira queen que tem que sair dali da 12ª temporada pra ter um programa focado nela, só pra ela, é a Heidi. E é por isso que o resultado do Miss Simpatia dessa temporada não poderia ser diferente. Inclusive, eu vi um comentário bem divertido no Twitter, que era sobre a Hidden Closet ser a única drag que manda todo mundo ir se fuder no Untucked, capaz de ganhar o Miss Simpatia da temporada. Eu acho que o resultado não poderia ser diferente. Quando a Nina West chega pra anunciar a sua sucessora, eu acho que todo mundo já esperava que a Hidden Closet fosse ser anunciada. E no decorrer da temporada teve gente achando que a Crystal ou a Rock'em Sakura poderia ser a Miss Simpatia dessa 12ª temporada, mas na boa, quando a gente chega no fim dela, não tem como a gente não pensar na Hidden Closet como Miss Simpatia. Ela teve uma trajetória muito boa de se acompanhar e ainda tinha todo o carisma que muitas drags que passam pelo show sonham em ter. Ela ser consagrada ali como Miss Simpatia foi apenas a cereja do bolo de uma trajetória maravilhosa que a gente pôde acompanhar semana após semana. E outros destaques que a gente também viu aí nessa final foi uma homenagem que a produção fez aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate contra o coronavírus. Eu achei bem legal essa referência que as rainhas fizeram a essas pessoas que nesse momento são tão importantes para manter a população saudável em segurança. Eu acho que esse ano de 2020 é o ano da gente realmente passar a valorizar ainda mais os profissionais de saúde que sempre estiveram aí cuidando da gente, ajudando cada um com as suas devidas necessidades a sobreviver, independente do problema que tem. Então acho que Drag Race, quando coloca isso em evidência ali, mostra o quanto que a arte drag é ligada nos assuntos do momento e que as rainhas, os produtores, a nossa comunidade como um todo assim, é uma comunidade consciente do seu papel no mundo e da importância dos profissionais que estão aí para poder fazer uma sociedade funcionar normalmente. Eu gostei bastante dessa homenagem e achei bem legal as rainhas ali homenageando e cantando uma música dedicada a eles. Eu acho que isso foi assim muito importante pra gente entender o porquê dessa final ter sido feita dessa forma, né, em isolamento social, cada um na sua casa gravando, e como que tem gente ali na linha de frente tentando amenizar o impacto dessa pandemia pra fazer com que no futuro a gente possa voltar a tentar viver normalmente. Eu gostei também bastante dessa parte que eles homenagearam os profissionais de saúde e também gostei que eles adicionaram assim uma letra com os absurdos que o Trump acabou meio que falando lá, como eles tinham que beber desinfetante, meio que dando a entender uma das afirmações que ele tinha falado. Então eu gostei bastante delas também pegarem essa letra, fazer uma letra assim com a cara delas. Uma coisa também que chamou a atenção é que muitas resolveram fazer assim mais pro lado sério, não que seja uma coisa cômica, mas a gente já tá acostumado em RuPaul's Drag Race sempre vê-las montadas, falando um assunto sério. E durante essa homenagem, assim, deu pra ver que muitas levaram muito, muito a sério. Tanto que nem se montaram, assim, pra passar esse aviso. Passou desmontada mesmo. Mas foi uma homenagem também muito boa, muito linda. E uma outra homenagem também que eles fizeram, que foi muito linda, que foi pra uma pessoa da equipe que acabou falecendo, foi a produtora Jaqueline, que acabou falecendo no ano passado. Que a gente pôde ver mais, que ela cuidava das queens, ela era mais como se fosse uma psicóloga dos confessionals, tipo, perguntando como que foi a prova, como que elas se sentiam durante a prova, sobre o que uma ou outra acabou falando. E foi bem legal de também mostrar essa parte dos bastidores que a gente nunca vê, porque muitas vezes a gente acaba pensando que nesses confessionals, eles acabam fomentando mesmo, assim, tretas, brigas, tipo, ai, fala mal de tal pessoa, fala mal disso, daquilo. E não foi o caso. Pelo que deu pra ver, ela estava desde o começo do programa praticamente, e era
uma das muitas queridas pelas drags que estavam ali, que já passaram no programa. Foram, assim, 2 homenagens muito bonitas, muito válidas, e também foi muito gostoso de ver essas 2 homenagens, que não foi aquela coisa bem pesada, digamos assim. Por mais que tenha ocorrido diversas mortes e tudo, tanto pelo Covid também, tanto por ter uma pessoa ali da equipe, foi uma homenagem muito linda, muito gostosa de ver. Realmente você consegue chorar com essas homenagens que acabou passando, e foi muito legal esse carinho que eles acabaram tendo, tanto pela produção, quanto as pessoas que estão trabalhando ali, dando a vida para salvar as pessoas que estão sendo diagnosticadas com o Covid. A homenagem pra Jacqueline Wilson foi muito emocionante mesmo e mostrou o impacto dela na vida das drags. Várias que saíram do show comentaram que mesmo após concluírem as gravações, sempre mantinham contato com a Jacqueline, que ela se importava com as drags, querendo saber do dia a dia, da vida. Então foi, assim, muito importante do show fazer essa homenagem pra ela. E o bacana dessa homenagem pra Jacqueline Wilson foi perceber o tanto que ela impactou positivamente na vida das drags que participaram do show. Mesmo elas prosseguindo com a vida após as gravações, continuava mantendo contato com ela, e ela parecia se importar muito com elas, tanto que quando a Bob, a Monet deram seus depoimentos, elas acabaram se emocionando. A Bob ainda mostrou um porta-retrato que ela tem em casa da RuPaul com a Jacqueline. Então, assim, tem muita coisa dos bastidores de Drag Race que a gente nem imagina. A maioria das coisas que a gente vê por aí são as partes negativas, das rainhas criticando a RuPaul, criticando a produção, mas eu acho também que é muito bonito eles mostrarem uma pessoa que teve um impacto tão positivo na vida delas e que fez com que todas sentissem muito forte essa perda que foi o falecimento precoce da Jacqueline Wilson. O programa eventualmente poderia fazer um episódio especial falando mesmo dos bastidores e das pessoas que estão ali por trás das câmeras, que eu acho que uma das coisas mais tristes, assim, é fazer homenagem pra uma pessoa depois que ela morreu e não com a pessoa em vida, pra ela poder saber o quão ela é importante e do impacto que ela tem na vida dos outros. Foi uma homenagem muito legal, mas que para as próximas temporadas Drag Race poderia fazer aí um episódio especial pra sua produção. Acho que eles merecem, afinal de contas já são aí mais de 10 anos entretendo pessoas mundo afora. E por fim, outro momento assim importante dessa final foi a musiquinha que as drags fizeram, né, uma paródia de Cover Girl pra conscientizar o povo americano a votar. Como a gente já falou aqui várias vezes, nos Estados Unidos o voto é facultativo, vota quem quer, mas para votar você precisa se registrar. Mais uma vez o show mostrando aí a importância de se ter consciência política nessa nossa realidade, pedindo para que os espectadores se registrem para poderem votar, né? Afinal de contas aí no fim do ano vai ter novas eleições presidenciais nos Estados Unidos e eles querem mais do que nunca tirar o Trump do poder, pois ele só tem feito merda e mais 4 anos com ele ali não vai ser nada bom para a população americana como um todo e também, né, a mundial, porque o Trump faz muita merda nos Estados Unidos que acaba repercutindo no mundo afora. Eu gosto muito quando Drag Race tem esses momentos aí de levantar bandeira, ser político e mostrar de fato pro seu público quais são os assuntos importantes a serem discutidos e levantados aí para que as pessoas se interem mais sobre eles. Esses últimos anos serviu mundialmente o povo ver como tem pessoas sujas e querem entrar no poder com intuitos de favorecer os que mais têm riqueza. É bem bacana eles conscientizarem isso, porque na nossa época, pelo menos eu e do Saulo, a gente não via muita questão política. Eu acho que até hoje ainda rola um pouco disso. Agora eu vou falar por mim, porque pelo menos eu, quando era mais novo, eu não ligava, eu não tava assim preocupado com essa questão política, porque era uma coisa complicada de entender, digamos assim, e eu não tinha muito interesse, mas depois que a gente vai envelhecendo, vai amadurecendo e começa a ver mais essas questões e pesar também muito mais a nossa conscientização, a gente tem que usar a voz que a gente tem que entender das coisas, porque se a gente não se importar, ainda mais aqui no Brasil, que é uma obrigação você votar, se a gente não se importar, mais e mais caras pessoas, como essa pessoa que tá no poder agora aqui no Brasil, vai acabar ferrando muito mais com as pessoas pobres, e a gente já tá vendo isso desde o começo do ano. É chato falar de vez em quando disso, porque o público é novo, tudo mas tem que também se desligar um pouco dessa coisa de ficar no mundo do País das Maravilhas e seguir mais um pouco desses assuntos que andam acontecendo, saber um pouco mais, nem que seja assim, um assunto que tá no momento, você tá sabendo ali agora, mas se conscientiza e vai. E lá nos Estados Unidos é muito mais importante eles fazerem isso, porque o voto realmente é facultativo. Se você não quer votar, você não se registra e não vai votar. E uma outra coisa que piora
piora ainda mais a situação lá é que o voto é meio que contabilizado por região. Então, se uma região acabou votando mais uma pessoa, mas só que as outras 3 regiões do outro lado, por mais que tenha sido poucos votos, mas juntando, acabou dando um resultado maior, a pessoa vai se eleger por conta daquela outra região que muitas pessoas acabaram deixando de votar. Então, acho que é muito importante aqui no Brasil vocês se conscientizarem muito, porque é uma obrigação. Se você não vota, você fica com dívida no cartório eleitoral, você não consegue tirar passaporte, não consegue tirar visto. Então, se conscientizem enquanto há tempo. A gente tá aí lutando pra tirar uma pessoa que tá fazendo muita merda e não querem tirar. Então, conscientiza, estuda o que vocês têm que estudar agora no momento. Aproveita nessa quarentena que tá acontecendo muita coisa, que vai influenciar muito assim que a quarentena acabar. E estudem mais as pessoas que se dizem se importar com o povo. Mas voltando pra Drag Race, eu achei muito boa essa conscientização, porque o programa acabou atingindo o público mundial e por mais que eles façam uma coisa voltada pros norte-americanos, impacta também na gente, porque a gente sabe que os Estados Unidos assim, é uma potência muito grande e a gente é muito acostumado a ver essas coisas americanas, a gente já é muito americanizado, então de certa forma isso influencia na vida de todo mundo. Eu acho que essa desculpa que muita gente dá de que é muito novo pra se envolver com política, ou que política é chato, que não adianta votar, que nunca vai mudar nada, isso não passa de ignorância, sinceramente. É ignorância e fechar os olhos pras próprias necessidades. Nessa reta final mesmo do programa, a Didi Good, que já se declarou uma analfabeta política, se envolveu em várias polêmicas exatamente por essa questão de ser ignorante politicamente. Então, é importante que as pessoas se conscientizem da importância do voto, da importância de eleger representantes políticos que estejam à altura das suas necessidades, porque não adianta você votar num Bolsonaro jurando que ele vai salvar a economia do país, porque além de ele não estar salvando a economia do país, ele não está trabalhando para nenhuma minoria. Então, assim, muitos políticos, eles não valem nada e deixam isso transparente nas suas campanhas, e muita gente acaba não votando naquelas pessoas que vão defender seus interesses, porque acha que a vida é um mar de rosas, que se ele não passa certa necessidade, então não tem porquê dele lutar por tais direitos. Mas não é assim, né? A política é uma coisa que está envolvida em nossas vidas o tempo inteiro, por mais que a gente não goste de falar, a gente precisa falar, porque é por essa ignorância da população em geral que a gente está vivendo atualmente um caos, que não é só no Brasil, mas é nos Estados Unidos, é na Europa. Lógico que tem uns países melhor estruturados que o nosso, mas todo mundo está passando aí dificuldades devido a um voto mal dado. E no caso da Didi Good, a polêmica que ela se envolveu tem a ver com o momento político que está rolando nos Estados Unidos. Mais um homem preto foi assassinado pela brutalidade policial, e aí o povo preto de lá se insurgiu e começou a fazer protestos por todo o país, fazendo muita quebradeira, botando fogo até mesmo em delegacia, porque eles estão cansados de morrer. Tanto que a hashtag Vidas Pretas Importam voltou a bombar com tudo nos Estados Unidos, porque sempre tem algum negro sendo brutalmente assassinado. E aí, em um tweet que a Didi Good fez, ela acabou postando: faltam 2 dias, não consigo respirar. E ela estava se referindo à final de Drag Race, mas muita gente considerou isso insensível da parte dela, porque George Floyd, que foi essa última vítima que causou essas insurgências nos Estados Unidos, ele morreu devido à violência policial, em que um policial jogou ele no chão e prendeu seu pescoço com o joelho. George Floyd pedia socorro, dizia que não conseguia respirar, e ainda assim o policial não saiu de cima e ele veio a falecer. E aí muita gente achou que a Didi Good foi insensível nesse comentário, por mais que não tenha sido a intenção dela fazer chacota com essa situação, digamos aí que faltou mesmo um certo senso da parte dela, porque a situação do George Floyd tem sido comentada em todos os jornais, assim, mundialmente, especialmente depois que os protestos nos Estados Unidos começaram, e nas redes sociais também se fala muito nisso. Então uma pessoa que se diz desligada da política, não é possível que ela seja tão desligada a ponto de não ter sensibilidade para um assunto que está em voga em todo canto no momento. Além do mais, a gente está vivendo aí a pandemia do coronavírus. Milhares de pessoas morrendo no mundo devido a complicações respiratórias. Então você manda um não consigo respirar, é muito pesado, saca? Então por mais que ela não tenha intenção, eu acho que faltou um pouco aí de tato da parte dela de postar algo que poderia provocar animosidade em seus seguidores. E aí ela acabou se desculpando, fez uma thread imensa dizendo que ela tá aprendendo a lidar com essa plataforma que é a RuPaul's Drag Race, que colocou ela em evidência pro mundo inteiro, e ela sendo, né, uma agora influencer, tem que pensar muito bem nas suas atitudes. Mas enfim, ela tá aprendendo ou não, fica o alerta pra geral, saca? Não adianta você se esconder atrás de uma ignorância política pra você não falar sobre certos assuntos, porque a partir do momento que a gente tá vivendo em sociedade, a gente tá vivendo uma vida política. Então a gente precisa ter muita consciência das coisas que fala, que faz, porque tudo tem um impacto a longo e médio prazo.
Em relação, assim, do público da Gigi, a gente já tinha visto no programa que é um público também bem jovem, mas é importante ver que quando você acaba ganhando uma voz, uma plataforma igual a Gigi ganhou, você tem que pensar em tudo o que você for fazer, em tudo que você for postar, porque senão realmente acontece o que aconteceu com ela essa semana, que é mais, assim, uma falta de conhecimento que quando você acaba postando esse conteúdo que você pretende postar, pode parecer que é uma falta de tato, mas provavelmente ela não estava assim a par de todo esse assunto que acabou acontecendo. Mas a gente também assim não pode crucificar esse tipo de coisa que ela fez, porque realmente foi uma falta de aviso, por mais que tenha sido assim uma coisa que atingiu o mundo, às vezes ela podia estar totalmente desligada das redes sociais, da TV, ou estar ocupada com algum outro tipo de projeto. Mas é importante sempre ressaltar que você que acabou de ganhar vários seguidores no YouTube, acabou de explodir com um Twitter, alguma coisa que você está fazendo assim voltado para o seu trabalho, é pensar mais nessas questões assim, porque se você não está a par dos assuntos, não só ficar a par daquelas coisas do mundo pop e fechando os olhos para o mundo real, pode acabar acontecendo essas coisas que muitas pessoas podem deixar de seguir ou podem, né, te cancelar devido a essa falta de conhecimento. Então por isso que é bom ela também passar por essa questão para aprender a lidar melhor com as responsabilidades que ela conseguiu com o programa. Então agora vamos pra parte que realmente importa dessa grande final, que são os lip syncs finais que vão eleger a grande campeã. A RuPaul explicou como que seria essa dinâmica e seriam divididos em 3 partes. A primeira seria um lip sync em que as rainhas iriam dublar uma música de RuPaul, Bring Back My Girls, que é a música do último álbum que a RuPaul lançou. E aí elas teriam que dublar Bring Back My Girls, e aí a câmera estaria focada no rosto delas pra mostrar mesmo essas habilidades de dublagem de cada uma. No segundo momento, a gente teria um lip sync individual em que cada rainha iria dublar uma música diferente. A Crystal dublou a música I'm Like a Bird, da Nelly Furtado, a Didi Good, Take On Me, do A-ha, e a Jada Essence Hall dublou Get Up, da Ciara. E aí, a regra básica da produção era que elas teriam que fazer um lip sync em casa, usando os recursos que elas tinham, e aí usando a criatividade delas. E eu achei que esse foi um lip sync muito legal, porque cada uma aí mostrou no que é bom. E por fim, o último lip sync seria um lip sync final, em que as drags iriam dublar a música Survivor, da Destiny Child, bem aos moldes do Lip Sync for the Crown que a gente tá acostumado a ver. Mas como as drags não poderiam estar no mesmo palco, cada uma iria dublar na sua casa, obviamente, e aí eles depois fariam aquela técnica de dividir a tela, mostrando cada rainha fazendo aí o seu desempenho final. Eu achei que foi uma dinâmica bem interessante e a gente viu aí resultados muito, muito incríveis. Eu achei essa dinâmica da final também muito interessante, muito legal. E também um outro fator que entra é que deu pra reparar que o desespero no lip sync, como a gente viu nas temporadas anteriores, vem quando uma drag consegue ver o que a outra drag está fazendo ali do lado na hora de dublar. Como foi uma final virtual, elas também conseguiam ver, né, pelo computador, mas só que elas viam numa tela menor, então não dava pra ver assim, como se tivesse do lado, vívido, 100% o que elas estavam fazendo. E eu achei assim que foi um lip sync muito legal, porque não teve essas coisas, acrobacias, de ficar pulando, de ficar se jogando, igual a gente viu tanto na temporada passada e na retrasada, que parecia um Mortal Kombat no palco, todo mundo se jogando, se tatelando no chão, e foi bem bacana. E também a produção, né, pra ser tudo mais justo, mandou todos os equipamentos ali pra montarem como se fosse o palco padrão pras 3 ali. Mas eu gostei bastante, e essa final gravada assim, eu também curti até mais do que se fosse gravado no teatro. Claro que tem aquela magia das pessoas estarem ali, mas eu gostei bastante de uma final assim. E uma outra coisa também que eu achei bem engraçado e foi uma sacada bem legal pra ficar cômico, é eles reutilizarem as plateias das temporadas anteriores e ainda reutilizaram o meme da Monique com a Vendi olhando com aquela cara de assustada, tipo, fudeu, quando a Asia derruba as borboletas que estavam congeladas no chão na final da temporada. Eu achei isso assim que ficou muito legal, ficou bem engraçado. Focando em cada lip sync, no primeiro lip sync, que foi a parte mais labial da performance, a drag que mais me hipnotizou foi a Jada Essence Hall. Eu achei que ela tava com o look mais lindo ali, e aí eu fiquei, tipo assim, encantado vendo ela dublando, e a Didi e a Crystal não me chamaram muita atenção. E a Crystal ainda, eu achei que ela ficou um pouco nervosa. Eu não acho que ela tava realmente nervosa nessa final, mas eu acho que ela tava um pouco menos animada como as outras. Talvez porque estivesse
tivesse cansada, não sei, ou que talvez ela achasse que nem chegaria no top 2, mas eu não achei que ela tava tão empolgada, mas eu gostei, assim, do que a Crystal fez, especialmente na hora que a gente vai, né, pro segundo momento, que é dos lip syncs individuais. Eu acho que o dela foi, assim, de longe mais criativo de todos, enquanto a Didi Good foi pra uma coisa mais literal, tentando recriar o clipe do A-ha, a Jada já foi mais pra aquela coisa performática, fazendo passos de dança e uma sensualidade que emanava a Ciara, que era a cantora que ela foi dublar. Já a Crystal, ela foi pra uma pegada completamente Crystal, completamente esquisita. Quando ela foi dublar I'm Like a Bird, da Nelly Furtado, ela acabou levando pro lado literal, mas um lado literal criativo, que eram passarinhos no ninho, e aí ela fez uma dublagem assim, caracterizada como um pássaro no ninho, chocando o ovo, ou então regurgitando a comida pro filhote, assim. Foi bem louco e bem a cara da Crystal mesmo. Então, nesse segundo momento, o da Crystal foi o que mais chamou minha atenção pela criatividade, e depois veio a Jada com essa sua sensualidade e performance bem característico da Ciara. A Didi Good eu gostei também, mas eu achei que na parte do lip sync não foi assim grandes coisas. A produção foi maravilhosa, pra mim foi a melhor produção no caso, mas na parte que importava mesmo, que é o lip sync, pra mim ela deixou a desejar. E eu acho que isso que é um grande problema, né? Quando a gente vai pensar em lip sync, você pode fazer as acrobacias que forem. Se você não estiver dublando, gente, problemas. É igual o Rod citou aí da Eiju Hara com as borboletas. Se a Eiju Hara tivesse apenas dublado, ela poderia muito bem ter chegado no lip sync final e talvez vencido a 10ª temporada. Só que não, ela resolveu inventar demais e fez aquela palhaçada lá que acabou lhe custando um lugar no top 2, top 3 da temporada. Em relação a essas dublagens que cada uma escolheu uma música pra fazer, eu vou confessar, eu achei a da Crystal, assim, diferente, mas eu também fiquei meio perturbado de ver ela alimentando ali o passarinho. Eu não curti muito isso não, mas eu entendo que é a proposta dela, a mente insana dela, mas eu não curti muito assim não. Eu curti bastante a ideia da Gigi de ter feito esse cenário do clipe do A-ha pra dublar a música e também com a ajuda da mãe dela ali pra gravar outras cenas. Eu fiquei assim, encantado, porque realmente deu pra ver que ela tem assim, uma capacidade criativa muito expansiva, tanto pra roupa quanto pra arte, e eu gostei bastante de ver isso. Em cada uma das três que estavam ali, a gente viu uma coisa diferente. O dela foi mais voltado a essa criatividade artística do vídeo, a da Crystal foi essa criatividade de uma mente insana, que eu acho que ninguém faria uma dublagem ou um videoclipe de um passarinho alimentando o próprio filho, que também ficou legal. Da Jada foi mais essa parte assim, a gente viu que foi uma coisa muitíssimo caseira, mas ela optou mais por mostrar esse sensualismo. Ela também sempre pregava a beleza, mas também uma outra parte que ela pregava no programa era essa parte sensual, de mostrar essa parte que a Ciara acaba mostrando muito nos vídeos dela, dançando e tudo mais. Então os 3 vídeos assim tiveram muito destaque, uma criatividade muito legal, e eu achei muito justo também da RuPaul resolver passar as 3 pra frente, porque já tinha uma desclassificada e pra que ia eliminar uma ali logo agora. Então foi bem bacana ver assim a proposta de cada uma e também a final, como é que elas gravaram e como que elas dublaram. Foi assim, perfeito. Um assunto que rolou muito no Reddit nessa reta final do programa, especialmente relacionado a essa parte do lip sync individual, foi com relação a Didi Good. Uma coisa que eu e o Rod comentamos há alguns minutos, na hora que a gente tava falando da reunião, era sobre as nossas expectativas sobre essa final, era de que as drags teriam que receber regras explícitas da produção sobre o que poderiam ou não poderiam fazer na gravação desses lip syncs, pois uma drag poderia acabar usando de recursos que outra drag não teria acesso, então acabaria sendo algo até injusto. Vai que uma drag contrata um grande estúdio aí de efeitos especiais pra poder ajudar na produção aí do seu lip sync. Seria injusto com uma drag que não teria condição, sei lá, de comprar várias cartolinas pra poder fazer o seu cenário ali. E aí o que a Didi Good fez? E que acabou fazendo ela entrar em atrito com a produção? Ela iria gravar parte dos seus lip syncs no estúdio. Ela chegou a contratar um estúdio lá em Los Angeles, só que aí a produção ficou sabendo e bateu de frente com ela e disse que se ela fizesse isso, ela seria desclassificada. Então acho que de fato, parte do que a gente viu dela se apresentando ali na música do A-ha foi nesse estúdio, que se a gente for pegar pra ver o episódio, no momento em que mostra a Didi Good conversando com a RuPaul e ela montando a sala da casa pra poder fazer o lip sync, dá pra ver que a sala da casa é menor que de fato o ambiente em que ela gravou o lip sync do A-ha. Pode ser mesmo que seja um efeito de câmera, dando a entender que era maior do que era, mas eu sinceramente achei que no fim das contas ela acabou usando mesmo o que ela gravou no estúdio, e aí ela depois se virou lá
com a produção, fingiu que fez aquela montação na sala dela, porque dá pra ver que tem umas diferenças no que ela mostrou, ela montando na sala, do que o resultado final do lip sync dela. Então, digamos assim, né, que se ela infringiu as regras, a ação direta da produção seria desclassificá-la, mas, né, já tem uma desclassificada na temporada. Desclassificar outra, pegaria muito feio pra essa temporada de RuPaul's Drag Race. Mas eu acho que nesse caso, a Didi Good, quando atentou pra usar um estúdio, ela feriu as regras e foi realmente injusta aí, porque uma competição, se é pra ser justa, é o que fez aí, por exemplo, a Jaida Essence Hall. Usou a sala da casa dela mesmo, com o sofazão no fundo, muita gente zoou, criticou, falou que ficou feio aquele sofá no fundo, mas não interessa, ela seguiu as regras, fez tudo de forma caseira e tentou mostrar o seu melhor. Então eu acho que quando outra drag que tem mais recursos usa disso pra sair melhor na competição, é injusto, é errado. E no fim das contas, o resultado foi outro, mas eu acho que não deveria, sabe, usar esse tipo de coisa. Se é pra fazer em casa, faz em casa. A não ser que você seja uma gem da vida, que é rica, milionária, que tem uma casa imensa, mas como não era o caso, então, por favor, né, cada uma no seu cantinho, fazendo tudo dentro dos conformes. Mas o bom disso é porque não foi assim, realmente não teve uma fase eliminatória por conta disso. Acho que se realmente tivesse, e também como é uma das regras do lockdown lá, de não sair, não pegar essas pessoas assim, contratar pessoas de fora, poderia até haver eliminação, mas eu também acharia que ia pegar muito, muito mal ter uma segunda desclassificação numa mesma temporada. Mas tirando essa questão de estúdio, tudo, ficou uma coisa bem criativa. O que deu a entender, deram uma total liberdade para elas fazerem o que quiserem ali naquele videoclipe de lip sync delas. Eu acho que seria muito mais injusto se fosse, né, o lip sync final pra decidir fosse mais ou menos isso, você, cada uma criando um cenário. Mas como não teve eliminação mesmo nessa parte, não teve muito assim o que ficar, tipo, emputecido por ter acontecido isso. Mas eu acho que nesse caso, se a produção estipula que você pode ser criativo, mas dentro da sua casa, a partir do momento que você contrata um estúdio pra você fazer sua performance nele, já mostra aí uma intenção de você burlar as regras. E eu acho que isso por si só já descontra a drag. Mas no fim das contas, parece que eles fizeram ela não gravar no estúdio. Se gravou, eles deram um jeito de tentar esconder isso, mas enfim. Só sei que isso é problemático porque infringiu as regras. E como a gente já havia comentado antes, não é justo você usar das suas vantagens, seja ela financeiras ou de contatos, pra se dar bem numa competição em que as outras drags não têm esse mesmo poder que você tem pra fazer as coisas. Então, voltando nisso que eu falei que não precisaria ficar tão emputecido, porque o que eu acho que pode ter acontecido, se ela realmente gravou com o estúdio, a produção já meio que tinha desclassificado ela e só ia contar mesmo o lip sync da Crystal e da Jaida no final sem que a gente soubesse, entendeu? Por isso que eu, pelo menos, não fiquei tão emputecido por conta disso. Indo pro lip sync final, a produção mandou pras drags, a RuPaul até mostrou isso, que foi tanto o equipamento de filmagem quanto o cenário que elas iriam usar. E foi até um cenário simples, né? Uma cortina de franjas prateadas. E aí as drags montaram isso em sua casa, seja no quarto ou na sala, e fizeram a performance final, que foi o lip sync de Survivor da Destiny Child. Eu gostei bastante, mas nesse lip sync final também eu pude perceber que, de fato, não tinha ninguém melhor ali pra performar do que a Jaida mesmo. Além da Jaida conseguir emanar essa vibe da Destiny Child, eu acho que ela conseguiu dublar melhor que as demais. A Crystal, das três, eu acho que foi a mais fraca na dublagem. E a Jaida, eu acho que fez um trabalho bom do início ao fim. A Didi Good não despertou muito aos meus olhos. Eu acho que aquela roupa de Dorothy dela não conversou muito com esse último lip sync. Eu acho que ela tentou inovar aí, fazendo a Dorothy, revelando a própria Dorothy, que também pra mim ficou bem assim, bitch please. Então acho que aí, no fim das contas, a Jaida como toda assim, foi pacote completo e conseguiu entregar aí um lip sync final melhor das três. Nesse lip sync final, igual você falou também, eu achei um review muito chinfrim. E muita gente acabou achando isso. Pelo menos a Jaida ali, a gente viu que não tinha um espaço tão enorme pra fazer o que a gente vê ela fazendo no palco principal e tudo mais. Mas eu achei a dublagem da Jaida também muito boa. Quer dizer, eu achei a dublagem da Jaida a melhor que teve dali. E por mais que ela tenha feito, assim, um review, acho que mesmo se não tivesse feito, tinha funcionado muito bem. Porque ela escolheu uma cor de roupa que também ficou muito bonita nela. Destacou bastante a beleza dela, e ela também não optou por usar aqueles cabelões de diva, de
Pageant Queens, então eu curti bastante. A coroação também eu curti muito dela ter vencido. E também uma outra coisa que eu achei muito legal deles terem feito foi o modo deles passarem a coroa da Ivy pra ela, que foi tudo digital, foi tudo colocado ali, um efeito por cima de uma coroa que colocaram em cima da edição, mas ficou muito legal, muito bacana. E também a gente viu que a Ivy tem uma criatividade muito boa, tanto pra fazer vídeo e pra fazer os visuais que ela fez e mostrou na temporada dela, nessa final também. Eu gostei muito de rever a Ivy, porque eu tava bem assim, ansioso pra saber qual que seria o look dela. E se a gente for pensar que a gente tá vivendo uma pandemia em que ninguém tá saindo de casa, né, por conta do isolamento social, muita gente em casa vestindo apenas moletom e meia, se estiver fazendo frio, eu achei que ela deu vida ali a um look muito, muito legal. Eu gostei bastante de ver a Ivy Oddly ali, e achei legal eles terem passado a coroa da Ivy pra Jada com um emoji de coroa. Se a gente for pensar que a gente vive numa era virtual e que essa final foi toda virtual, então foi bem assim simbólico que a coroa fosse uma coroa de emoji. E o resultado final pra mim foi simplesmente perfeito. Eu adorei que a Jada vencesse. Eu já tava torcendo muito pra ela vencer. Tanto eu e o Rod nos nossos últimos podcasts falávamos que Crystal Jada pra gente merecia levar essa temporada, e no filme delas acabou levando e foi a Jada. Eu gostei bastante, mas eu não acho que as outras duas não merecessem. Eu acho que todas que estavam nas top 3 realmente mereciam, mas nessa reta final pra mim ficou assim gritante que a Jada poderia ser a grande campeã, porque acabou mostrando um ótimo resultado final pra temporada. É bom a gente sempre entender que desde que Drag Race mudou na 9ª temporada, o que conta mesmo pra vencer a temporada é o que você mostra nesse último episódio. E quem acabou se destacando mais no último episódio foi a Jada. E se a gente for levar em consideração esse momento também caótico que tá vivendo nos Estados Unidos, do povo preto mais uma vez precisando ir às ruas, pedir pra que eles parem de ser mortos, é uma mensagem muito importante que o show passa de que vidas pretas importam. E ter uma temporada assim tão legal de acompanhar, com duas negras nas posições mais de destaque, a Hayden Closet como Miss Simpatia e a Jada como campeã, eu acho que assim, tornou a 12ª temporada não só uma das temporadas mais legais de acompanhar, mas também tornou a 12ª temporada com um dos resultados mais importantes da história do programa. Então eu gostei bastante desse resultado final, e agora tô aí esperando que quando a gente for assistir a 13ª temporada, todo o elenco dessa temporada 12 mereça um bom destaque na final. Eu quero ver todas as rainhas lindas lá no palco principal, nem que seja durante um bloco, conversando com o RuPaul como foi viver durante a pandemia, e aí por fim mostrando a Jada coroada e a Miss Hayden Closet com a sua faixa de Miss Simpatia. Eu torço muito para que na 13ª temporada a gente veja essas drags da 12ª ganhando seu tão merecido destaque num palco grande, com todo o público ali ovacionando elas. Eu acho mais que justo também, né, depois que passar isso e também quando forem gravar a final da 13ª temporada, darem um destaque para as queens dessa 12ª temporada que não pôde, né, ter esse prestígio de se apresentar na frente de milhares de fãs ali no palco, e também que eles usem um pouco mais das queens dessa temporada na próxima, tipo, para fazer essas sketches, ou se não para ir na sala de trabalho, fazer alguma coisa. E eu ia amar se a Hayden Closet fosse em um desafio de comédia, de fazer algum tipo de produto ali na hora para dar algumas dicas, porque ela, sim, foi o destaque cômico da temporada. Todas elas que participaram dessa 12ª temporada merecem ter esse privilégio, esse destaque maior, porque foi uma das temporadas recentes que mais deu certo nesse formato, que acabaram mudando um pouco do programa. E agora, para poder tornar nosso podcast mais dinâmico, vamos responder algumas perguntas que nossos seguidores nos enviaram pelas nossas redes sociais. Perguntas que são referentes a essa 12ª temporada mesmo. E vamos começar com a pergunta do NetWow. Ele quer saber, das impressões do elenco da Season 12, quem vocês acharam que chegaria no top 4? Olha, desde o começo, acho que uma das que a gente tinha falado de disparado, que seria, assim, o top 4 mesmo, era a Gigi, pelo que a gente já tinha visto dela no Meet the Queens. E eu acho que uma outra também que a gente até mencionou foi a Jada, que o Saulo também gostou bastante, eu gostei também do visual dela ali da entrada. Eu lembro que uma das que eu queria era a Aiden, e ela acabou saindo, tadinha. Além da Didi e da Jada, como o Rod mencionou, quem eu achei que poderia chegar no top 4 seria a Nick Doll. Eu achei que, pelo menos no primeiro momento, ela passou uma boa impressão muito, muito forte. E a Widow Von Du. Eu achei que a Widow teve uma presença muito marcante, não só no primeiro episódio, mas também no Meet the Queens e no Whoville. E aí, pra mim, esse seria, tipo assim, o top 4 ideal do início da temporada. Gigi Goode, Jada, Nick Doll e Widow Von Du. De certa forma, Rod e eu acertamos 50%, né? Então tá tudo certo.
próxima pergunta é do João P. Caixeta. Como vocês avaliam o reinado da Eve e o que esperar para o próximo reinado em plena pandemia? Olha, eu acho que a Eve é um caso bem complexo de se analisar, porque ela tem toda essa situação da condição de saúde dela. Então acaba que ela não pode se envolver com muitas produções, porque ela necessita ir sempre dar uma pausa para poder cuidar das suas articulações devido à sua condição de saúde. Mas analisando o que eu vi, eu achei que ela foi muito bem. Mesmo porque durante o seu reinado, ela esteve em turnê pelo mundo com a Work the World. Então, nesse período aí em que a Eve foi campeã, reinante, ela esteve viajando o mundo, né? Em turnê. Então acho que ela fez um reinado bom, sim, dentro das limitações dela. Ela é uma das atrações principais do RuPaul's Drag Race Live em Las Vegas, né? Mas por conta da pandemia eles tiveram que pausar. Eu acho que também o reinado dela foi muito bom dentro das limitações que ela tem. E eu acho que assim, uma coisa que poderia mudar um pouco mais em relação a essas grifes, marcas, moda, é aceitar um pouco mais desse universo estranho que ela também propõe nos visuais dela. Porque deu pra reparar um pouco que nem todas as marcas e nem todas as grifes assim encheram os olhos pra ela por ela ter essa proposta bem terror, horror e oddballs, né, igual ela fala. Mas eu achei que foi um reinado muito bem aproveitado e ainda tá sendo bem aproveitado pra ela. E sobre a pandemia, eu acho que nesse momento a Jaida já começou muito bem seu reinado, porque ela era uma das drags que semanalmente vinha fazendo lives maravilhosas com as suas irmãs de competição, ou então com algum convidado, seja algum fã do show, algum amigo dela. Então acho que pelo menos nas plataformas digitais, que é o que a gente pode contar nesse momento de pandemia, a Jaida tem usado isso muito bem ao seu favor. Então acho que nesse primeiro momento ela vai conseguir dar início a um reinado muito, muito impactante. E depois, acabando a pandemia, eu acho que tem tudo aí pra Jaida arrasar. Afinal de contas, ela faz um show como ninguém. Então eu acho que vários produtores mundo afora vão querer contratá-la pra fazer performances aí em seus países. Então o jeito é torcer pra que, passando a pandemia, a Jaida conquiste o mundo. O Fê Souza quer saber dos looks desfilados pelas rainhas, quais que a gente menos gostou e qual que nos deixou de queixo caído. Acho que assim, dos que eu menos gostei e que eu me recordo ainda, é o look do Balls to the Wall da Rock and Sakura. Que eu até tinha falado que uma das partes que não precisava tanto, assim, era aquela parte de baixo. Ela meio que quis fazer uma saia rodada. E um dos visuais, assim, que ficou marcado pra mim dessa temporada, que me deixou de queixo caído, foi do episódio de Makeover, que muitos sabem que eu detestava esse desafio, que foi o da Crystal com a super fã dela. Eu acho que esse foi, assim, um dos visuais que me deixou, assim, mais de queixo caído, por ser uma proposta simplesmente diferente de todas as drags ali que já mostraram um visual com esse fator wow. Acho que ficou assim marcado na história pra mim, dos visuais que mais me deixaram de boca aberta. Dos visuais que eu menos gostei, assim, disparado, foi o da Ariam Zane na runway Laços e Botões. Eu achei um visual tão simples, tão básico, tão sem graça, que eu fiquei tipo, nossa, por favor, você é Drag Race, sabe? Você não tá indo pra uma festa fantasia no colégio, não. Então, por favor, você podia fazer muito melhor. Ela usou um moletom rosa cheio de lacinhos. Pra mim ficou muito, muito sem graça aquilo. E eu fiquei de cara que nenhum jurado criticou. Esse foi o look que eu menos gostei. E eu não vou falar dos looks que as drags costuraram, porque eu acho que quando é uma costura assim, tem toda a questão da pressão do jogo. Às vezes a drag vai experimentar, acaba rasgando o vestido, aí tem que fazer umas pressas. Mas esse daí Demzene de laços eu achei péssimo. E o que eu mais gostei, eu acho que assim, durante a temporada a Crystal trouxe looks maravilhosos, a Gigi Gucci também desfilou looks legais, mas eu acho que ela ficou muito nessa questão de cosplay de profissões. Então no fim das contas, quando a gente para pra olhar, não teve assim um impacto tão grande. E a Jaida, eu amei muito os looks da Jaida, e pra mim a Jaida também é uma look queen maravilhosa. E dos looks que ela desfilou, eu amei demais o look que ela foi de Rainha do Gelo. Eu acho que Rainha do Gelo foi um dos looks que mais me chamaram a atenção na temporada. Agora, a próxima pergunta é do Pedro Júnior. E ele quer saber qual foi o desafio principal mais sensacional da temporada. Se fosse o pior desafio da temporada, eu responderia da ponta da língua, mas acho que o mais sensacional da temporada, eu tô meio que em dúvida em qual eu escolheria, porque eu gostei bastante do Snatch Game, porque eu sou mega fã de Snatch Game, mas eu também gostei muito do Makeover. Mas se fosse assim pra escolher um que mais me agradou de assistir, foi o desafio do Makeover. Eu achei assim que foi muito legal, foi bem agradável, todos se sentiram bem, por mais que teve uma desclassificação no começo dessa temporada, eu acho
acho que esse episódio, assim, ficou muito bem elaborado pra uma pessoa que não é tão fã de makeover de Drag Race. Bem, eu gostei bastante desses que o Rod citou, mas o que eu amei, assim, de verdade, foi o primeiro, com a Nicki Minaj. Eu adorei a performance das drags ali no palco, achei que foi sensacional. Então, junto do top do Rod, eu vou colocar o musical de estreia da Nicki Minaj. Agora, já que o Rod citou o pior episódio da temporada, eu acho que é unanimidade entre nós dois, que foi o episódio dos piores do mundo. Aquele episódio ali de improviso, que as drags tinham que fazer graça, mostrando que não tem talento, eu achei assim, pior episódio da vida e um dos piores episódios da história do programa, então achei péssimo. E era justamente esse episódio que eu falei assim, que ia estar na ponta da língua, que é Unanimidade, que foi um dos piores. Teve gente que gostou, mas ali eu não vi graça alguma do começo ao fim. Foi realmente o pior episódio de RuPaul ali. E o Pedro Júnior também quer saber quem que tem chances de voltar no All Stars. Com certeza, assim, disparado, a Gigi Goody tem muita chance de voltar e ainda ser uma das mais cotadas para um All Stars. A Crystal também tem bastante chance. A Nick Doll, ela também tem potencial. Eu acho que ela não conseguiu se soltar muito nessa temporada por conta de ter medo da barreira linguística, que muitas latinas também acabam tendo. Mas a Gigi, a Crystal, a Nick, a Jen, ela deve voltar no All Stars porque ela foi uma das roubadas dessa temporada. A Widow também merece voltar. Eu gosto muito da Widow, por ela ser bem diferente, assim, fazer muitas coisas que bastante pessoa não vê uma drag ou uma pessoa gordinha fazer. Assim, acho que o cast inteiro praticamente tem muitas chances de voltar, porque foi um cast muito dinâmico, muito legal, e até a Dália também, porque a Dália, ela foi a primeira eliminada, mas eu gostaria muito mais de ver a Dália, a Rock, num All Stars que fosse ter mais recente, porque a gente acabou não vendo muito delas, mas acho que o cast inteiro, assim, tem muitas chances de voltar, mas as duas, assim, que mais merecem destaque pra mim pra voltar seriam as duas primeiras eliminadas, a Rock e a Dália. Eu acho mesmo que o elenco da 12ª temporada é um elenco muito bom. Todas ali têm potencial pra voltar, mas eu acho que o top 3 com certeza já tem uma vaga garantida no futuro All Stars. E também a Jack Cox, o Widow. Eu acho que a Heidi com certeza vai votar no All Stars. Com esse carisma imenso que ela tem, vão arrastá-la ao máximo possível até o fim. É uma rainha que todo mundo adora acompanhar. Inclusive é uma outra pergunta que teve, né, do JVSZO. Ele quer saber se a gente acha que a Dália voltará na 13ª temporada, porque o programa ficou forçando muito o meme do brócolis. Como eu disse, a Dália era uma das que eu queria que voltasse, mas com certeza acho que ela volta para um All Stars. E também, mesmo ela sendo uma das eliminadas, acho que eles podem reaproveitar também ela como um meme pra estar ali durante a temporada. Assim, pra voltar numa 13ª temporada, eu acho que perde um pouco do encanto que a temporada acaba mostrando. Tanto que essa 12ª temporada, assim, funcionou bastante com drags que não voltaram das temporadas anteriores. Mas eu ainda prefiro ver a Dália mesmo num All Stars. Eu nem acho que eles vão trazer a Dália de volta na 13ª temporada, porque eles exploraram muito a imagem dela por conta desse meme do brócolis. Então, eu acho que a Dália, mesmo sendo a primeira eliminada, ela apareceu bastante nessa 12ª. Não tem por que ela reaparecer numa temporada regular. O jeito agora é a gente esperar ela eventualmente no All Stars da vida. O Unholy Age, ele quer saber se a gente considera que esse cast foi o mais profissional e polido de rainhas que já passaram no show. Pra mim, eu acho que esse cast, né, realmente tirando a eliminada, foi muito polido mesmo e souberam muito utilizar as ferramentas das redes sociais e também a plataforma que o programa acabou dando, tanto dentro do programa quanto fora, porque ficou uma temporada muito bonita, ficou bem organizado. A gente viu que não teve aqueles momentos de realmente criarem intrigas e brigas como acabaram tendo em outras temporadas, ou se não em outros realities que acabam fazendo isso para gerar uma visibilidade maior. E eu achei esse cast assim muito bem polido em todos os aspectos. Claro, tirando a pessoa que foi desclassificada, mas acho que se não tivesse essa desclassificação, essa temporada acho que teria 100% de chance de ser a temporada perfeita do momento, porque muitos ainda gostam e citam a 3ª temporada como a temporada perfeita, mas eu acho que essa 12ª temporada, se não tivesse desclassificação, seria a perfeita do momento. Mas eu acho que até mesmo por ter uma desclassificação mostra como que essa temporada foi muito bem planejada e muito bem respeitada pela produção, porque
Se tem um elo ali que é problemático, nada mais justo que tirar ele. Não importa como isso vai comprometer o que eles planejaram pra competição. Então acho que mesmo tendo uma desclassificada, foi uma temporada muito importante, muito boa e uma das melhores mesmo, porque mostrou aí o comprometimento da produção de Drag Race em fazer com que o seu show continue mantendo a excelência e que essas ervas daninhas não envenenem essa horta maravilhosa de drags. Agora, com relação às drags serem muito profissionais, eu acho que isso ficou muito claro no fato delas não ficarem rendendo dramas no decorrer da temporada, né? A gente não viu aí as drags brigando. Talvez só a Brita que entrou em atrito com a Leslie Jones pelo Twitter, criticando a Leslie por tê-la criticado. Mas acho que tirando esse episódio, as drags não se envolveram em babado nenhum e sempre estavam ali se apoiando e chamando a atenção de seus fãs, né? Pra que não ficassem distribuindo mensagens de ódio nas redes sociais. Eu acho que sim, foi um elenco maravilhoso do início ao fim. O Luiz Tertulino, ele quer saber se num mundo invertido, quem merecia ganhar? A Pussycat Wig da Aiden ou o Brócoli Sexy da Dahlia Sim? Eu acho que por tanto forçarem o meme do Brócolis nessa temporada, ele deveria ganhar no mundo invertido. Por mais que eu goste muito da Aiden, do estilo que ela propõe, mas essa temporada realmente quem ganharia era o Brócolis. E em segundo lugar nem seria a Pussycat Wig da Aiden. Eu acho que seria o bordão que ela meio que fez no episódio de Grey's Anatomy, que foi o Boo. Mas o Brócolis, assim, disparado ganharia pra mim. No mundo invertido, com certeza o Brócolis já tem o seu Brócolis Drag Race. O Pedro Júnior mandou outra pergunta também, bem interessante, que ele quer saber se a Jack realmente não conseguiu chegar lá em nenhum desafio ou se ela foi prejudicada no decorrer da temporada. Eu acho que ela se segurou muito em algumas coisas, mas realmente em certos desafios ela poderia ter chegado bem lá e acabou sendo ofuscada por outras drags. Um exemplo, pelo menos, foi no desafio dos produtos. Mas também foi uma coisa que a gente comentou, é que ela também se sentiu assim meio limitada, digamos assim. Ela não conseguia se soltar 100%. Acho que isso foi um dos fatores dela não ter conseguido chegar 100% até a final, igual a Crystal, porque a Crystal ela começou a se jogar bastante. Ela começou a se arriscar bastante. E depois que a Crystal acabou se arriscando, a Jack começou a arriscar um pouco mais nesses visuais mais estranhos e exóticos que ela também faz. Mas acho que foi mais essa questão dela ter se colocado numa caixinha e não ter explorado isso com medo de ser uma das primeiras eliminadas. Eu acho que até mesmo por conta da situação familiar da Jack, ela se prendeu muito, talvez, por receio, né, do que sua família iria achar, do que sua mãe iria achar sobre ela ser drag no programa de maior repercussão mundial dentro desse universo drag. Então ela acabou se travando muito e quando ela finalmente começou a soltar mais, já era tarde e ela acabou sendo eliminada. Blog Mundo Cão quer saber se a Gigi será campeã no All Stars. Uai, só ela jogando pra gente descobrir, né? Porque embora cada All Star tenha aí suas cotas, não dá pra gente afirmar com certeza se ela vai vencer. Mas que ela tem potencial pra isso, com certeza tem. Eu acho que se um All Stars eles fizerem por decisão dos fãs, é 100% certeza que a Gigi vai ganhar. A não ser que apareça, né, na 13ª temporada, uma outra drag, ou se não uma outra Queen que já participou do programa volte, assim, 100% reformulada ao estilo Gigi. Se realmente depender dos fãs e da cotação, ela tem tudo pra ganhar. Então, nas perguntas que os fãs nos enviaram, acabaram que uma questão era sempre levantada. Cherry Pie, Cherry Pie. Então, eu separei algumas questões aqui relacionadas à desclassificada da 12ª temporada. Por mais que a gente tente não falar dela, por mais que a gente nem queira falar dela, os nossos seguidores acabam insistindo muito, então vamos lá. Algumas perguntas que são relacionadas a Cherry Pie. Lucas do Amorim, qual a sua opinião sobre as acusações contra a Cherry Pie? O programa foi precipitado? Tipo, eu não tenho que dar opinião sobre as acusações contra a Cherry Pie, saca? Ela cometeu crime e assumiu, então não tem por que a gente ficar agora relativizando a gravidade do que ela fez. Ela cometeu assédio sexual e pagou por isso. Eu acho que em nenhum momento o programa foi precipitado, porque se uma pessoa comete um crime, ela tem que responder isso. E foi o caso da punição da Cherry Pie. Inclusive eu fiquei assim, bem chateado, até mesmo decepcionado com vários fãs exaltando a Cherry Pie no decorrer da temporada, falando como que ela era maravilhosa, que foi injusto, blá 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 blá. Gente, tipo, nossa empatia é com as vítimas, não é com a Cherry Pie. Ela fez merda, ela que pague. Então acho que o programa não foi precipitado, não. Muito pelo contrário. A gente mesmo falou que se pudesse, ela deveria ter sido eliminada já no processo seletivo.
Eu também concordo, acho que a gente tem que ter empatia pelas vítimas, que ela conseguiu usar, assim, de uma coisa que tava todo mundo passando dificuldade, que é arranjar um emprego. Então ela cometeu o crime, ela assumiu que cometeu um crime. E uma outra coisa também que eu comentei, os visuais ali não foi dela. Os visuais ela pagou para um designer fazer. Então quem merece o destaque de realmente uma pessoa bem vestida, visualmente falando assim, em design, é o designer, não é ela. Os trabalhos que a gente vê em RuPaul's Drag Race, muitas drags pagam milhares de dólares, pedem empréstimos de verdade para pagar designers para fazer. E a Sherry Pie foi uma dessas. Ela pagou um designer que fez a maioria dos visuais dela. Inclusive eu comentei isso no primeiro podcast que a gente fala sobre esse tema. E quem merece destaque mesmo ali foi o designer, ele não ela. Então eu não achei que o programa foi precipitado, porque se ela realmente assumiu um crime, não é nada mais justo do que eles fazerem isso, tanto que eles têm parceria com marcas. Então eles têm que passar essa imagem para as marcas que apoiam o programa. Então não foi nada precipitado, foi certeiro o que eles fizeram. A Elia Azevedo quer saber se a Cherry não tivesse assumido a culpa das acusações, ela seguiria na competição. Olha, pela proporção que as acusações dela tomou, indo até parar no BuzzFeed dos Estados Unidos, eu não acho que o programa iria fazer vista grossa para as atitudes da Cherry Pie, não. Eu acho que talvez eles, no primeiro momento, colocariam ela em stand-by e depois de analisar as denúncias, eles talvez tomariam essa mesma decisão de desclassificá-la. Mas como ela assumiu os crimes cometidos, então para eles foi mais fácil simplesmente cancelá-la de vez e não deixar que ela participasse mais do programa e tentar desvincular a Drag Race da Cherry Pie o máximo possível. Também acho a mesma coisa, porque como teve essa proporção de parar no BuzzFeed, que é um dos sites assim, tem mais acesso mundialmente, acho que a produção não deixaria isso passar em vão. E até porque também já tinha muitas provas contra ela. Então ela mesmo assumindo esse crime foi tipo a cereja em cima da torta dela. Realmente acabou com a carreira drag que ela poderia ter. O Viacre, ele quer saber se a Jack deveria ter a chance de participar da final no lugar da predadora sexual. Então, essa é uma coisa que a gente até havia discutido, né? De que como a Cherry Pie foi a desclassificada da temporada e tudo levava a crer que ela estaria na final, então seria mais justo que a pessoa que ficasse em quinto lugar assumisse o lugar dela. Mas aí, devido à pandemia e tudo mais, eu acho que não tinha nem como eles viabilizarem aí uma nova gravação, até mesmo desse momento do top 4, pra poder fazer com que essas queens chegassem na grande final. Então, eu acho que a produção fez o que estava dentro da capacidade deles. E nesse sentido, a Jack acabou sendo prejudicada. Mas se a gente for levar em consideração também que a Jack dublou várias vezes a temporada, então acho que independente da desclassificada sendo desclassificada, eu acho que a Jack não deveria chegar na final não, porque no decorrer da temporada ela não mostrou essa evolução imensa que fizesse ela merecer seu lugar lá. Querendo ou não, como teve a desclassificação, a Jack realmente chegou no top 4. Mas a gente também tinha discutido isso, que eu também acharia que seria uma forma, assim, mais legal de acontecer se não tivesse essa pandemia. Eu acho que se não tivesse, eles teriam levado a Jack pro top 4 pra fazer a final, que é o Lip Sync for the Crown, por eliminatórias. Mas querendo ou não, a Jack Cox chegou sim no top 4, porque a desclassificação foi bem antes mesmo do primeiro episódio que a Cherry Pie ia aparecer. E por fim, para encerrar esse assunto da desclassificada, a Michelle Goya quer saber se depois que aconteceu com a Cherry Pie, ficará mais difícil para as drags assumirem seus crimes, ou merdas que fazem. Uma coisa que a gente sempre comenta, e a gente também já fez podcast, é em relação ao contrato que você tem que assinar quando você vai entrar num programa de drag race ou um reality show. Que eles puxam, quer dizer, supostamente, né, era pra puxar o histórico completo do que você já fez, tanto relacionado a crimes ou não. Eles montam uma ficha completa sua pra fazer uma análise de que podem ou não levar você pro programa, se vai ter risco de alguma coisa vazar ou não. Eu acho que a partir de agora eles vão começar a ser um pouco mais rígido. Uma coisa que a gente comentou aqui era de que eles revelassem o cast bem antes de começarem as filmagens, porque se realmente tiver algum podre, os fãs ou as pessoas que sabem dessas merdas que aconteceram podiam expor isso na internet e também facilitaria um pouco mais o trabalho deles. É óbvio, perderia um pouco da graça, mas pelo menos não teria assim tanto risco de acontecer isso novamente. Sendo bem sincero, olhando do ponto de vista jurídico, ninguém assume crime. A pessoa assume crime depois que ela é presa, quando ela vai pro tribunal ser julgada. Então acho que nesse sentido, se alguma drag cometer algum crime, dependendo da gravidade do crime, ela não vai assumir. Então já é uma possibilidade aí bem utópica de esperar que as drags, quando fizerem uma merda muito grande, elas vão assumir. Mas o que pode acontecer normalmente é das drags agora se policiarem mais e ficarem muito atentas ao que elas fazem. Exatamente devido ao impacto que elas já perceberam que Drag Race tem em suas vidas. Eu
acho que muita gente devia saber das merdas que a Cherry Pie fez, mas nunca comentou nada porque achou que ela nunca seria punida. Aí ela acaba entrando num programa de grande renome como o RuPaul's Drag Race, e aí tem sua vida revirada de cabeça pra baixo e acaba sendo punida com a desclassificação do jogo e vai arcar com todas as consequências devido às denúncias que ela recebeu. Então acredito que essa questão de uma drag assumir um crime, não acho que depende apenas desse único caso da Cherry Pie, não. Isso vai muito do crime que cada uma cometeu e de como a sociedade reage ao que ela fez. Então acho que vai de caso a caso, não tem isso de que a Cherry Pie ter sido exposta vai fazer com que outras drags fiquem mais escondidas quando fazerem alguma coisa, porque deve ter drag, talvez em Drag Race, que já fez muita merda e a gente não faz ideia, enquanto tem outras que cometeram crimes, foram libertas e apareceram no show e arrasaram, que é o exemplo da Latrice, foi presa com drogas, cumpriu sua pena e hoje é aí uma das drags mais queridas do show, então acho que uma coisa não impede a outra, não. Eu também acho que varia também muito da gravidade do crime. Porque, por exemplo, é um crime você dirigir embriagada. E lá a Raven, ela tem várias multas, tem várias coisas. Ela tem pena, já pagou por ter dirigido embriagada. Ela estava fazendo serviço comunitário. Então, acho que depende muito desses casos de gravidade do crime. E como a Cherry Pie, o crime dela foi assim grave porque envolveu outras pessoas e também foi uma coisa assim muito absurda pra passar num programa. E não tem essa de tipo, vamos ver qual drag que não cometeu um crime tão grave. Eles podem sim pegar drags que acabaram cometendo crimes leves e já pagaram pena pra mostrar a história, como foi no caso da Latrice, que todo mundo adora a Latrice até hoje. Então, eu só acho que eles vão ficar um pouco mais rigorosos nessa questão de investigação da vida pessoal da pessoa. Agora a gente vai fazer algumas perguntas relacionadas ao top 3 da temporada. O Felipe Coselli quer saber o que nós achamos da trajetória do top 3 na temporada e se a gente concorda que a vitória poderia ser tanto pra Didi quanto pra Jaida. Uma das coisas que a gente comentou bastante nessa temporada do podcast foi a trajetória escancarada de alguma. Em relação à trajetória do top 3, uma das que teve, assim, uma trajetória, uma curva muito íngreme pra cima foi a Jaida. Tanto que eu, quando começou o programa, eu não gostava dela, achava os slides muito simples, uma coisa bem simples que ela fazia, mas ela foi uma das que mais me surpreendeu, assim como a Crystal. Por mais que a Crystal não tenha tido tantas vitórias, ela teve uma curva de ascensão muito boa. E o problema da Gigi é que ela começou no topo, só que ela não conseguiu se manter nesse topo conforme foi chegando na final. E esse é um dos problemas que acaba tendo quando vai levantar o histórico das drags e para as pessoas quererem que uma drag ganhe. Então eu achei muito merecido a Jaida ganhar. Eu acho que para essa final não seria necessário ter Gigi e Jaida dividindo o mesmo título, por conta disso, porque a Jaida ela conseguiu fazer uma curva de ascensão e a Gigi ela manteve e caiu um pouco. Não, eu concordo com o Rod. A gente até já falou bastante sobre a trajetória das drags, mas uma coisa que eu achei, assim, bem legal é que cada uma ali do top 3 tem uma característica, assim, muito marcante, né? A Crystal, ela elevou dentro do programa o conceito de camp. Enquanto o camp sempre foi visto como uma coisa brega, cafona, porque normalmente eram feitos pelas drags pageant, que as pessoas costumam ser muito preconceituosas com essas drags que vêm dos concursos de Miss, a Crystal elevou a outro nível o conceito de pageant. Porque, olha, quem já imaginou uma drag vestindo uma pinhata na final de Drag Race? E a Crystal fez isso, todo mundo adorou. Então acho que a Crystal, ela mostrou que você pode ser camp, pode ser esquisito, e mais lindo nisso ainda é que você não precisa ser a cópia de ninguém. Porque muita gente, quando a temporada começou, julgou que a Crystal seria uma nova Eve. E ainda bem que não foi, porque ela mostrou que ela é original do jeito que ela é, sem precisar viver à sombra de outra drag esquisita que já passou pelo programa. Então acho que a Crystal aí é a nossa definição do camping elevado a outro nível. Aí por fim a gente tem a Didi, que teve exatamente isso que o Rod falou, né? De uma trajetória decadente, porque ela começou lá no topo e por várias semanas ela acabou no bottom, então teve um desempenho que começou bem, foi indo mal, mas no final ela voltou de novo pro topo, então assim, foi uma coisa meio montanha-russa, né? E a Jaida, que como ela diz, né? É a essência da beleza. E ela conseguiu nos cativar a cada episódio novo, mostrando que ela era muito mais que só uma drag de concurso. E eu acho que é muito simbólico a vitória dela, porque muito da arte drag nasce nesses concursos de Miss. E em Drag Race a gente nunca viu uma Miss vencendo uma temporada regular. A não ser que a gente considere lá na segunda temporada a Tyra vencendo. Ela também veio desse mundo das drags Miss. Porém, a segunda temporada é muito antiga, né? E muita gente nunca assistiu, ou então não dá muito valor pra ela. Então a gente, em pleno 2020, vê a Jaida vencendo, vindo direto desse mundo dos Miss. Eu acho que é muito simbólico e é uma forma do show agradecer e mostrar a relevância dos concursos Miss pra essa arte. E quanto à vitória, eu acho que não tem isso, né? De
de dividir a coroa. A Jada venceu e mereceu demais. E realmente, eu acho que qualquer uma das duas, não só das duas, mas qualquer uma dos top 3, se tivesse vencido, ia ser muito justo, muito honesto. E o John Wonka, ele quer saber se a gente imaginava que o top 3 teriam rainhas com estilos tão diferentes. Em um cenário das temporadas antigas, eu jamais imaginaria, assim, que teria uma diferença, assim, bem gritante com as 3 que estavam no top 3. Como eu já havia mencionado, eu gostei muito porque realmente representou cada estilo e também acabou representando cada geração drag. Não imaginava, assim, ter esses 3 estilos no top 3. Ainda mais tem um estilo camp, que a gente sabe que o camp quase não chega na final. São raras temporadas que tem um estilo bem camp mesmo pra ficar numa final. Por isso que eu falei, essa temporada realmente foi uma temporada muito boa, muito forte. E eu também concordo com a entrevista que a RuPaul falou, que acho que eu mencionei no segundo podcast, que ela falou que essa temporada era uma das melhores temporadas que eles gravaram. E realmente, vendo assim o ciclo inteiro da temporada, tirando um episódio ou outro, foi uma das melhores temporadas e um dos melhores top 3 já formados no programa. Embora eu não imaginasse que um top 3 tão distinto pudesse chegar numa final de Drag Race, essa final com essas 3 rainhas era uma final que a gente já imaginava e desejava há vários episódios. Eu e Rod torcíamos pra ver Jada, Gigi e Crystal na final, eu acho que desde a metade da temporada, porque a gente via o quanto que elas eram boas competidoras e como elas estavam avançando bem na corrida. Então, por mais que os estilos sejam diferentes, acabam sendo estilos que conversam muito bem entre si, e essa final provou isso pra gente. Cada uma aí no seu quadrado arrasou demais. Ainda falando da final, a gente recebeu algumas perguntas relacionadas a isso exatamente. A Bárbara quis saber se a produção poderia ter esperado essa pandemia do coronavírus dar uma acalmada para eles filmarem a grande final. E o Rafs quis saber se a final poderia ter sido adiada para eles gravarem num grande teatro. Olha, sinceramente, eu acho que eles fizeram o que eles conseguiam fazer dentro das limitações do momento. Eu não acho que eles deveriam adiar, porque a gente não tem ainda previsão de quando vai acabar essa pandemia. Pode acabar, tipo, daqui a um mês, quando descobrirem uma vacina ou algum método científico bem eficiente para poder conter o coronavírus, ou pode ser daqui a 2, 3 anos, sabe? Então eu acho que eles fizeram bem em finalizar dentro das suas limitações, porque é preciso também, né, que um ciclo se encerre. Eu acho que seria muito pior ficar isso aí em aberto ad eterno, né? A gente nunca ia saber quando que ia acabar a 12ª temporada, e isso sim eu acho que ia tornar a 12ª temporada uma temporada perdida, como é conhecida a primeira temporada de Drag Race. Então acho que eles poderiam esperar se houvesse uma previsão de quando acabaria a pandemia. Como não tem previsão de nada, eles fizeram bem em dar essa conclusão para a 12ª temporada da forma que deram. Eu também acho que eles fizeram assim tudo dentro do possível. Eu não ia concordar muito em ter que esperar uma data, que a gente não tem como esperar isso. Pode demorar anos, um ano e meio, mas eu acho que eles fizeram muito bem. Foi uma final muito bem gravada, uma reunião muito bem gravada. E eles também têm que cumprir o cronograma da emissora. A emissora não pode deixar um projeto desse, e ainda um projeto enorme como Drag Race em aberto, pra depois voltar e fazer uma final. Porque se a gente for falar assim, em questão de anos, a gente pode demorar um ano, eles vão ter que gravar a final dessa temporada e ainda vão ter que dar continuidade à 13ª temporada. Então não seria muito viável. Eu achei muito legal que eles fizeram assim pra fechar o ciclo e pra matar a curiosidade de todo mundo agora. Uma pergunta que foi nos enviada pelo Jefferson X Bento foi acerca de qual o desafio mais injusto da temporada. Eu não consigo falar um. Eu sei que tem 2 que foram injustos. Um que foi do Snatch Game, que eu achei que a Gigi e a Jack, sim, foram muito boas. Elas conseguiram carregar bastante o Snatch Game. E o outro que foi o da Jack. Na verdade são 3, né? Mas enfim. O outro foi o da Jack com o produto que ela inventou. E eu acho que esse dos produtos que ela teve que inventar, a Jack foi bem assim, roubada por conta, né, da personalidade da Hyde. Mas uma outra Queen também que eu achei roubada, injustiçada, e tem bastante gente que concorda, foi com a Jen. Tadinha, a bichinha deu tudo que tinha de dar na voz, deu tudo que tinha de dar na coreografia no episódio da Madonna, e não teve nenhuma vitória dupla, não pôde nem dividir uma vitória dupla nessa temporada, tanto que RuPaul já deu vitória dupla em temporadas anteriores pra pessoas que não mereciam tanto assim uma vitória dupla. Os 3 desafios que eu achei injusto.
Além desses que o Rod comentou, de resultados injustos, eu acho que no geral teve episódios que umas drags não mereciam vencer, ou então que a vitória fosse dupla. Por exemplo, o Makeover, que eu amo. Eu acho que poderia ter dividido a vitória com a Jada e a Crystal, pra mim seria muito justo. E no Snatch Game, a mesma coisa, dividir a vitória da Didi com a Jack Cox. Da mesma forma, no show de humor, a Crystal e a Jack Cox poderiam ter vencido também. Então acho que as injustiças nessa temporada foram mais em relação a episódios que mereciam ter vitória dupla e não rolaram. Eu, no geral, curti as decisões que RuPaul e os produtores tomaram sobre quem merecia vencer cada episódio. O Eu Ronaldo perguntou se a gente acha que a 12ª temporada foi melhor que a 11ª. Com toda certeza. Acho que na 11ª temporada o que mais irritou foi a Silk. Uma das coisas que fizeram, que foi uma paulada na 11ª temporada, foi terem eliminado a Nina West e não terem eliminado a Silk. Acho que isso, assim, foi o cúmulo, e essa 12ª temporada com certeza foi melhor que a 11ª, em questão de ser uma temporada mais agradável e menos pesada em questões de brigas. Eu não costumo comparar muito as temporadas não, porque eu acho que cada temporada, por ter um elenco próprio, acaba tendo uma dinâmica diferente, assim, que faz com que aquela temporada seja muito legal de acompanhar. Então não sei falar se a 12ª temporada foi melhor que a 11ª, mas no geral eu gostei das duas e acho que cada uma aí teve a sua relevância. Pra mim, é difícil comparar ambas, sério. Pra mim, acho que elas estiveram ali em pé de igualdade. Mas eu acho que tanto a 12ª quanto a 11ª foram melhores que a 10ª, então nesse sentido, eu acho que as duas são temporadas bem superiores aí. A Gabi Duda quer saber o que a gente acha desses fãs que nunca estão satisfeitos com nenhuma campeã do programa. Independente ou não do resultado, eles acabam tendo que aceitar, porque quem decide mesmo ali é a produção, é a RuPaul, e a gente só tem que assistir o programa e apreciar a arte de cada uma. É um programa de competição, com certeza vai ter tipos de torcidas diferentes, mas acho que no final, assim, o programa é mais pra mostrar essa arte, esse universo drag, que tem várias vertentes, tem vários estilos, e serem um pouco menos sérios em relação a quem deve ganhar, porque teve não sei quantas mil vitórias no programa, ou só porque teve uma vitória e conseguiu fazer um lip sync bom, ela ganhou, então ela não merecia. Mas eu acho que, assim, o programa mesmo é feito pra divulgar a arte, e também não só divulgar, mas como mostrar pro público mundialmente, que a gente já é acostumado desde criança a ver somente coisas de héteros na TV. O programa traz uma proposta diferente que não mostra só pessoas héteros, mostra um público LGBT, mostra o tipo de causa que estão lutando, o tipo de problemas que estão passando. E eu acho que o pessoal tem que ficar satisfeito por isso, e não porque a drag que ganhou 5 desafios não ganhou o prêmio final. Até porque eu acho que em toda temporada, a maioria das temporadas, as drags não ficam assim tão putas porque não ganhou, porque se esforçou pra cacete, porque no final ali elas estão conseguindo ter prestígio de ter um salário maior, ter o trabalho muito mais bem avaliado, e conseguem fazer as marcas delas. Eu acho que essa galera insatisfeita é uma galera mal amada, mal resolvida, que não gosta de arte drag, gosta de um programa de competição. E aí vai ficar o resto da vida reclamando que sua favorita não venceu. Porque, de fato, quem gosta da arte drag tá aí celebrando suas rainhas com coroa ou não. Então deixa que essa galera reclame pra lá, e minha recomendação é que vocês mantenham distância, porque essa gente normalmente é muito babaca, adora destilar ódio, não sabe conviver com quem pensa diferente. Então mantenha distância, que é a melhor opção que vocês podem tomar. E pra finalizar, o Júnior Renato quis saber o que a gente achou da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race. Como comentei já, né? Por mais que tenha tido uma desclassificação, foi uma temporada muito boa. Ela tinha realmente, assim, tudo pra ser perfeita, se não houvesse essa desclassificação, mas no geral foi uma temporada, assim, muito superior às temporadas que a gente já acabou assistindo. Tanto em questão de jurados, convidados, quanto o talento das drags e o desempenho que elas tiveram nessa temporada, foi, acho que, assim, tá numa das minhas umas temporadas mais preferidas, e que com certeza eu vou assistir muitas mais vezes. E principalmente eu vou assistir quando for pra Netflix. A gente tem essa mania de baixar conteúdo da internet e não dar o devido valor. Quando sai na Netflix, a gente vai lá, vai prestigiar o trabalho, porque é como essas empresas têm que ganhar o dinheiro. Então, com certeza, saindo na Netflix eu vou acompanhar, e ainda mais eu vou acompanhar julgando a legenda, porque todo mundo fica julgando a legenda dos outros, e também eu vou julgar a legenda da Netflix, porque a Netflix tem o favor de trazer uma legenda de qualidade e não colocar termos absurdos na legenda. Então, se a gente vê esses termos absurdos e que não condiz com o real significado do que as drags estão falando, a gente vai e abre reclamação pra arrumar, porque tem que ser assim.
Eu achei que essa 12ª temporada foi maravilhosa, com um elenco muito, muito diversificado, que conseguiu a proeza de ter uma química maravilhosa entre as rainhas. O resultado final não poderia ser diferente, mas uma temporada coesa, muito divertida, em que a gente pôde ver várias drags sendo aclamadas pelo grande público pela sua personalidade, carisma, originalidade, talento e coragem, né? Eu torço para que outras temporadas de Drag Race consiga reunir um elenco tão diverso e tão rico de se acompanhar, porque no fim das contas, quem faz a graça do programa são as rainhas. Quem faz Drag Race ter esse impacto mundial e fazer que a cada ano ganhe mais e mais fãs é esse elenco rico que eles conseguem reunir a cada nova temporada. De fato, foi uma temporada que eu achei fantástica, praticamente perfeita do início ao fim, e que vai ser aquela temporada que várias outras vão se inspirar e vão se espelhar. E o jeito agora é aguardar que, passando toda essa pandemia, a 13ª temporada seja gravada e que um novo ciclo em RuPaul's Drag Race comece. Tô muito feliz com o resultado final e especialmente com o montante do que a gente viu. Eu quero agradecer nossos ouvintes por nos acompanhar semanalmente aí com o nosso bate-papo e convidar vocês para nos acompanharem também durante o All Star 5. Tá vindo aí e a gente está bem empolgado. Eu também quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui, tanto no YouTube, nas plataformas de streaming, e também deixar bem claro que a gente vai continuar ainda fazendo essas análises, esses podcasts do All Star 5, que a gente também tá bem animado e esperando que seja uma temporada muito boa e bem agradável, ao mesmo nível dessa 12ª temporada. E assim encerramos mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Visite nosso site batendocabelo.dragelicious.com.br e siga nossas redes sociais @bcrodsaulete com 2 L's. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod, e até o próximo podcast.